Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estamos aqui com um convidado especial aí, meu parceiro, meu amigo Jonathan. Mano, velho, se apresenta pra galera aí. Pô, Peterson, que alegria estar aqui com você hoje. Quero agradecer o convite. Alegria total mesmo de saber que alguém como você, como eu, que gosta de mostrar a periferia da nossa cidade, mostrar as vozes. Então, uma alegria muito grande. Jonathan Araújo, sou presidente da Feira Central de Ceilândia. Vamos começar assim. A galera aí já se apresenta aí. Eu queria saber, né, um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Porque geralmente quem vem aqui gosta de escutar, né? Porque geralmente a periferia, né, tem muita gente que compactua com a sua vida, né? Com a sua trajetória. E eu queria saber um pouquinho mais do Jonathan, né? É nascido e criado aqui, veio de fora pra cá. Como é que é o Jonathan? Boa pergunta, viu, Peterson? Eu, na verdade, eu sou uma mistura de goiano, mineiro com nordestino. A mãe do Rio Grande do Norte, o pai aqui de pertinho de Jaraguá, no Goiás. E essa junção nasceu um ceilandense, um candango. Eu nasci aqui nessa cidade, nasci em 1984. E orgulho de dizer que naquela época a minha mãe me teve numa das melhores maternidades do Centro-Oeste, que foi o Hospital Regional de Ceilândia, e que hoje a gente às vezes ouve tantas coisas ruins, né? Mas eu sou o Jonathan, sou o terceiro filho, nós somos 3 irmãos, tenho o José e tenho o Júnior, hoje um formado em medicina, o outro está se formando, também casado com a senhora Diva, a minha Diva, pai de 3 filhos, Elise, Carlos e Eric, então com toda uma história nessa bela cidade que a gente de fato diz que ama, porque muitos chegam aqui e já batem no peito dizendo como eu amo essa cidade, mas eu posso dizer de verdade porque eu nasci, cresci, me criei, casei, moro e trabalho nessa cidade. Cara, maravilha, né? De saber isso aí. Cria da periferia, realmente, né? Não é um cara que caiu de paraquedas, nascido e criado aí, então você teve convívio com algumas pessoas, algumas situações, né? Eu nasci em 83 e tenho muita história para contar. E creio que você também Sim. deve ter muita, né? Porque enfrentamos essa transição, né? Da evolução. Mas para evoluir, vimos muita tragédia, muita morte, Verdade. muitos acontecimentos até chegar aqui. Na verdade, Peterson, para mim, eu acho que talvez você vá compactuar comigo. Mas para mim o maior desafio de toda a minha caminhada foi a pandemia, né? Porque nós tivemos momentos muito difíceis e a pandemia, ela na verdade, ela veio moldando muito a minha forma de administrar. Não teve né? distinção a Não pandemia. teve distinção. Eu sou de uma família humilde. A minha mãe sempre foi do comércio. Meu pai, eu falo isso com muito orgulho, né? Meu pai ele foi cobrador de ônibus da TCB até aposentar. Então, minha mãe, lá pelos anos 80, ela começou a trabalhar na Feira Central de Ceilândia. E assim, não digo que por ironia do destino, mas eu tenho certeza que, por preparação de Deus, hoje a gente administra a Feira Central de Ceilândia. Então, você imagina uma coisa, um jovem como eu, filho de feirante, que eu digo que tenho muito orgulho disso, né? Com certeza. Minha mãe batalhou muito para criar a gente dentro das feiras e, assim, mostrou pra gente a outra face da moeda. Por quê? A gente teve sempre vida muito difícil, né, uma vida muito regrada, mas tudo com muita dedicação, tudo muito direito. Então a mãe passou isso muito pra gente, o pai também. E assim, hoje, quando eu me vejo administrando, eu costumo dizer que é uma pequena cidade no coração de outra cidade. Ainda completo ainda dizendo o seguinte, né, Peterson? Isso aqui é um pedacinho do Nordeste que pulsa no coração de Ceilândia. Então, eu tenho um orgulho muito grande de saber que eu venho de uma família humilde e que pessoas acreditaram no meu trabalho, me permitiram chegar à frente de uma associação e a gente desenvolveu o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo de 9 anos. Então, isso me enaltece, humildemente falando, muito, sabe? Muito. E assim, eu vou aproveitar agora e falar agora, para que eu não esqueça, né, durante a conversa, mas eu vou lembrar depois. Temos o Antônio, eu fui fazer uma entrevista lá em Água Quente. E eu queria que tu desse uma olhada naquela feira lá. Fosse lá, fizesse a ponte, porque lá tá largada e tal. Sim. Né? E a gente dá uma atençãozinha para ele, para você ver que é importante essa ponte. É verdade. Conhecimento, amizade, troca de experiências, né?
porque pode ajudar. É verdade. Deixa eu mandar um abraço então pro Antônio, mas eu vou aproveitar e mandar um abraço pro Raimundinho, que é o administrador da feira de lá de Água Quente. É Raimundo, É, desculpa, me perdoa, Raimundinho. me perdoa. É Raimundo. Isso, Raimundo. Não é Antônio, é Raimundo. Raimundinho, Peterson, pense num camarada humilde que eu tive o privilégio de conhecer lá atrás, quando ele começou, porque aquela feira foi ele que idealizou ela. Aquela área ali é uma área do DR, tá uma briga muito grande para tentar ver se faz esse remanejar ou não. Inclusive, estou falando isso para você porque faz parte do sindicato, eu sou vice-presidente lá, então acaba que a gente tem uma abertura em todas as feiras do Distrito Federal. E quando tu for lá, eu quero ir. Pronto, eu inclusive já quero aproveitar e mandar um abraço para ele, dizer para ele aqui ao vivo que ele tá de parabéns, porque com toda a dificuldade que ele tem naquela feira, ele cuida dela como se ele estivesse cuidando da casa dele. Exatamente. E isso me deixa com o coração feliz. Por quê? Porque às vezes a gente encontra alguns colegas nossos de outras feiras tão estruturadas que às vezes eles não dão a devida dedicação que a feira merece. Então, Raimundinho, você tá de parabéns. O dia que eu for lá, eu vou levar o Peterson comigo pra gente poder dar as mãos e ver o que nós podemos fazer para te ajudar aí, principalmente nesse momento agora que a Água Quente não é mais uma extensão do Recanto das Emas. Agora, ela é uma RA, então o governo, os deputados, todos aqueles que estão investidos de um cargo público, tem que olhar para você, porque você também é gerador de emprego e renda junto com os seus feirantes aí. É que, assim, e ele falou até meio emocionado lá, porque tem algumas bancas fechadas, né? Falta uma coberturazinha. Você sabe os problemas, né? Você entende. Aí eu não podia deixar passar, porque como eu fui lá fazer e falei que ia fazer um barulho. Massa. E chegou o cara, né, que pode ajudar lá. Você vê o tanto que Deus é lindo, né? Inclusive, Peterson, a gente começou a acompanhar algumas feiras, e essas feiras, na verdade, aí são feiras que estão precisando de uma estrutura mesmo. Por exemplo, nós tivemos agora recente na feira do Café Sem Troco. Veja bem, lá para a parte norte de Brasília. Rapaz. Uma feira muito, muito, muito humilde, onde a gente percebe que mesmo naquela humildade daquele local, o pessoal tá lá vendendo a carne, vendendo a roupa, vendendo o refrigerante, vendendo o salgadinho, vendendo a fruta, a verdura, mesmo com a estrutura precária. Então, assim, a gente observa esses lugares e isso dá mais força ainda para a gente continuar essa caminhada, para desenvolver esse projeto, para a gente poder atender pessoas e feiras para que fiquem tão boas ou melhores do que a feira que eu administro. Porque eu costumo dizer, Peterson, que a Feira Central de Ceilândia, a Feira do Guará, a Feira de Planaltina, ela não é diferente da Feira do Setoró, da Feira de Água Quente, da feira que eu fui conhecer lá no Café Sem Troco. Não é diferente, é a mesma coisa. Agora, por que muitas vezes o olhar do Estado é tão falho para esses lugares? Mas eu até pergunto, mas ao mesmo tempo eu gosto de responder, sabe, Peterson? Você me permite? Oh, com certeza, que o espaço é teu. Todo representante de classe que cuida, que está lá para gritar na hora do socorro, para pedir ajuda, para fazer acontecer, a coisa acontece. Mas quando você tem uma classe, e que eu vou dizer com muito orgulho, uma classe numerosa como a minha, que não tem vez e que não tem voz, a gente vê aos olhos realmente físicos o quanto que isso fica deficitário. Então, quer dizer, eu fico imaginando que as feiras, na potência que elas têm, a geradora de emprego e renda como elas são, quer dizer, o Estado tinha que ter um olhar diferenciado. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, Peterson, eu entendo que se nós, que é o que eu tenho falado muito para os meus pares, se nós não nos organizarmos, é claro que alguém vai nos organizar. Só que, muitas vezes, a organização que vem de fora não é aquela que a gente merece e nem aquela que a gente quer. Então, eu tenho certeza de um detalhe. Se a classe entender isso de verdade, nós vamos ter várias feiras centrais de Ceilândia esparramadas por todo o Distrito Federal, com a estrutura da nossa. Eu não tenho dúvida disso. Exatamente. E assim, cria uma expectativa e curiosidade, né? E assim, eu já falei uma vez e vou falar novamente, que eu vou lá, né, na Feira Central para mostrar o seu trabalho lá, mostrar o cotidiano, né, o dia a dia e a estrutura, né? Porque o que acontece ali tem que ser copiado. Ah, sim, claro. Tem que ser copiado. Claro. Eu faço parte de uma, né, do começo ali e tal, e eu sei que é muito difícil, é muito complicado, né, uma pessoa gerir uma cidade. Ali é uma cidade. 7 mil metros quadrados. Divergências, né, com pessoas com pensamentos diferentes, para já, para ontem. Como é que é isso?
O feirante, na verdade, isso é da natureza dele. Sim. O feirante, na verdade, ele é o seguinte: quando ele quer alguma coisa, ele não quer para amanhã. Tranquilo, ele não quer para amanhã, ele quer para ontem, né? E a gente tem essa satisfação de entender isso, porque isso é a cobrança do dia a dia, justamente porque a gente, todos os dias, tira leite de pedra, peça. A gente, na verdade, hoje eu digo que ser feirante não é para amador, não, meu irmão. Ser feirante, o cara tem que ser profissa, porque se ele não for, ele não leva nem pro leite, nem pro pão. Então, assim, é uma vivência do dia a dia que a gente também só adquire vivendo. Inclusive, se você me permite também, eu quero mandar um abraço pro Ricardo. Ricardo da Feira do Guará. Pense num camarada que pensa grande. Toda vez que eu vou lá, Peterson, do Guará, porque sempre eu tenho muitos amigos por lá também, e toda vez que eu vou lá naquela feira, cara, eu saio de lá com uma autoestima pra mais do céu. Porque, tá sempre aprendendo. Cara, um negócio fantástico. Porque quando você chega numa feira, que você vê o feirante, ele tem ideias, ele sonhando como você sonha, ele tem ideias como você tem, aí a gente entende o seguinte, Peterson, eu tô no caminho certo. Com certeza. Eu tô no caminho certo, sabe? Então, Ricardo, mandar um abraço pra você. Um abraço, Ricardo. Aquilo que você plantou no meu coração e na minha mente, eu vou até o final pra gente poder conquistar isso, porque esse negócio não vai ser bom pra ele, não. Esse negócio vai ser bom pra nós, pra nossa categoria. Pra todos, né? Caraca, tem que pensar dessa forma aí. E assim, através de experiências, conversas, você vai sempre, né, atualizando, né? Porque às vezes quem tá representando, um representante, quando ele se levanta mais para servir. Sim. Não é isso? Como é que você enxerga isso? Peterson, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu até vinha conversando com o Dr. Luciano Kozak, que é nosso jurídico, nosso mentor, irmão, parceiro. É tudo. Se eu pisar fora da rede, ele puxa a orelha. É um irmão, é família. Irmão, Se eu botar o pé no lugar, ele diz, não bota não, que explode, eu tiro. Então, assim, cuida, né? E eu tava conversando com ele esses dias e a gente tava relembrando quando nós assumimos a Feira Central de Ceilândia. Imagine você, Peterson, que a Feira Central de Ceilândia, ela tinha uma administração de aproximadamente 25 anos com a mesma pessoa frente à associação. Então, o sentimento de pertencimento era muito grande. Então, o camarada olhava pra gente e ele sentia que nós éramos os inquilinos dele. Ali era a casa dele e aqui é o seguinte, eu mando em tudo isso aqui. E é o seguinte, bateu o pé, tinha que correr, não tinha conversa não. E aquilo foi nascendo no meu coração, um sentimento de quê? De mudança, porque a democracia é a coisa mais bela do mundo. Você expressar a sua opinião, você dizer que tá bom, que tá ruim, você poder criticar para o outro melhorar. A gente não é adepto à falta de respeito, mas Sim. A crítica saudável, cara, ela é construtiva, né? Ela é espetacular. Então, quando eu entrei lá, Peterson, lá por volta de 2017, essa foi a minha meta. Eu disse, eu vou chegar naquele lugar, mesmo com a minha inexperiência, porque dizer que eu estava preparado naquele momento, eu vou estar mentindo. Me prepararam a dizer sim, me prepararam pronto a dizer e pronto. não. Então eu fui forjado de verdade naquela feira. E quando eu cheguei com esse entendimento. Eu cheguei dizendo o seguinte, eu vou dar voz para esse pessoal. E como é que era dar voz? A nossa feira ela é dividida hoje por vários nichos, né? Então tem confecção, tem comida, eletroeletrônica, mas tudo isso eu fui agregando ao longo do tempo, porque nós só podíamos ter na feira comida, sapato e confecção. O dono daquele momento ali, ele não permitia. Então quando eu chego com outra pegada, dizendo o seguinte, não, eu quero salão, eu quero pet shop, eu quero eletroeletrônica, eu quero o que o cara quiser. Se ele disser assim, eu vou colocar, não sendo coisa ilícita, vambora, vamos meter bronca. Então a gente abre esse leque de diálogo. E aí aquilo foi me mostrando como é bacana quando você ouve ideias, quando você ouve opiniões, quando as pessoas colocam para você uma ideia, como eu falei para você aqui agora do Ricardo do Guará, e você recepciona aquela ideia e você vê que aquela ideia é boa, não é para um, aquela ideia é boa para um coletivo. Pra todo mundo. Isso é muito surreal. Então eu chego na Feira Central com essa pegada, com esse entendimento. Confesso a você que não foi fácil, né? Você tentar agradar, Peterson, eu entendi uma coisa. Agradar, cara, é uma coisa surreal. É complicado. É surreal. É complicado. Porque ao mesmo tempo que você, às vezes, agrada um, desagrada o outro. Mas quando tem respeito, quando tem consideração, a outra parte que não foi agradada, ela acaba ficando mais maleável, entende, se coloca no teu lugar, às vezes até fica bravo, mas aí depois volta atrás, reconhece. E isso não tem preço, sabe, Peterson? Mas, assim, o papel do líder, às vezes, ele tem que se impor.
Porque você tem que ver o que é melhor para todos. Sim. Não é só para um. É verdade. Né? Porque às vezes ele tá pensando nele, vai melhorar para ele, mas acaba prejudicando isso. É. Aí, e como é que é lidar com, cara, essa diversidade de pensamento? Eu confesso para você, Petros, que no começo da minha gestão, eu chegava em casa parecendo que eu estava carregando uma tonelada nas costas, porque quando alguém chegava para mim e dizia assim, Jonathan, geralmente o pessoal me chama de irmão, né? Irmão, eu tô precisando disso. E eu consegui entender que aquele tô precisando não ia agregar, não ia ajudar. Aí você tinha que criar um jogo, você tinha que fazer um jogo de cintura danado para dizer o não, para dizer o porquê que você estava falando não, mas é um desafio. O que você colocou é fato. Por quê? Porque nem sempre as ideias que são postas, que são que eles trazem, é um negócio que vai servir o coletivo. E a gente, quando está revestido de um cargo de administrador, de presidente, infelizmente essa é a realidade, eu demorei para entender isso. Mas Sim. Eu entendi. A gente precisa de administrar, não dá para colocar o coração, tem que ser com a razão, né? Exatamente. E às vezes você acaba sendo incompreendido por alguns. Mas eu costumo dizer que 50% mais um eu tenho. Mas a pegada é essa aí. Porque imagine, se você agradasse todo mundo, como é que não estaria ali? Nossa. Mas hoje lá na feira tem outras coisas além disso que você falou, já implementou, sim, a já feira... tem lá. Tem um tempinho que eu não vou lá. Não, você está convidado já para nós fazer, para dar uma caminhada não, junto. Sim. Eu, lá na nossa feira lá, Peterson, o que a gente pensou de início? A primeira coisa que eu cheguei foi entendendo o seguinte, que hoje, qual tem sido o maior desafio de qualquer feirante do Distrito Federal? A gente tem uma cultura arraigada na gente, que é a cultura de quê? Do presencial. Do você passar no corredor e eu olhar para o seu estereótipo e dizer assim, o Peterson gosta de camiseta, então eu não vou oferecer para ele camisa. Então isso é cultura do feirante. Quando ele olha, ele já diz, ô Peterson, vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui na camiseta, tem um short, pá e bola. Passou o doutor Luciano Kozak lá no corredor, vestido de camisa, mais pá sofisticado, e bola, né? Granfino. Todo eletizado e tal. Então alguém já olha e diz, vamos dar uma olhadinha nas camisas, nas gravatas, calça social. Então o feirante tem isso. Mas a maior dificuldade de hoje está na palma da mão. Que é o quê? Justamente essa porrada de coisa que surgiu, que é o quê? O comprar Exatamente. na internet. É o LX, é Mercado Livre, pai, bola. E o feirante... É o delivery. É o delivery. E o feirante acaba que ele não se atualizou. Por causa de quê? Por causa dessa cultura. Então hoje não tem sido muito fácil para aquele que mexe com confecção e sapato. Mas... como eu disse para você, quando eu chego, a primeira coisa que eu entendi foi o seguinte, se eu melhorar a área de alimentação, nós tínhamos uma área de alimentação muito ruim, muito precária, o esgoto estourava, escorria, o feirante sentava numa mesa que a mesa ficava torta, então o que eu pensei? Eu falei, bom, quando eu chegar na feira central, eu vou dar um grau na praça de alimentação, porque eu entendo o seguinte, que quem gasta não é nós, Sim. Não é nós homens, quem gasta é a mulher. Então o camarada chega lá na feira com a família, ele fica lá tomando o caldo de cana dele, o mocotó, tomando a cerveja, tomando a coca, tomando o refrigerante, a água, e a patroa vai gastar. Se o marido tá lá confortável, ele quer nem saber se a patroa tá lá dentro gastando o quê. É uma visão, uma visão. E quando eu cheguei, a primeira coisa que nós fizemos foi isso. Vamos arrumar a praça de alimentação, por quê? Para que tenha essa pegada e que surta efeito na confecção. Petson, foi uma tacada certeira. E hoje eu costumo dizer pro pessoal o seguinte, não menosprezando, lógico, eu digo pro pessoal lá, pessoal, para mim não tem distinção de quem tá na comida, na confecção, no sapato. Não, muito pelo contrário, todos para mim têm o mesmo valor. Exatamente. Mas eu entendo que se a área de alimentação ela não tivesse sido tão bem tratada outrora, hoje a confecção não daria conta de pagar o nosso condomínio mensal que nós cobramos. Você quer ver um negócio? Tem um camarada de Anápolis. Sim. De vez em quando ele me liga. Ele vem aí para comer. Eu não sei qual é a banca. Também não vou falar, né? Mas para não, e eu também não posso, não, senão eu apoio quando eu chegar lá, né? Mas ele vem de Anápolis todo domingo para comer aí. E não fala nada, só vem, come e vai embora. Pessoal. Caraca, bicho, eu vou falar um negócio para você. Anápolis é chão, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu dou uma voltinha na área de alimentação da feira, que eu encontro pessoas, olha só, que coisa surreal. Eu encontro pessoas de Planaltina, de Sobradinho, do Plano, de fora, de Brasília. Cara, isso é muito surreal. Isso me deixa numa alegria tamanha de saber que eu tô administrando um negócio que é lembrado não só a nível de federal, mas olha a importância. Brasil. É muito. Olha a importância. Né? E por isso que a gente briga tanto. Chegou uns doidos aí, outrora aí, querendo fazer um bocado de coisa lá com a gente, e nós tivemos que bater o pé. Por quê? Porque a importância daquele centro econômico, cara, é um negócio surreal. Isso aí, se o pessoal tiver essa visão, sim, cara, porque essa visão tua foi massa demais. Por quê? Eu vou te falar, eu tenho ódio de sair com a mulher pra comprar. Bicho,
não escolhe nada. A feira daquele tamanho não tem nada pra ela. E anda 3 horas, 4 horas. Eu acho que toda mulher é assim. Então, se o cara tiver um cantinho ali pra Ficar de falar boa. assim, não, vai lá, pode, fica à vontade. Toma aqui o cartão, vou tomar aqui um açaí, toma uma cervejinha, um refrigerante, tomar um caldinho, né? Fica ali tranquilo. Ô, Peterson, eu vou dizer um negócio pra você, viu? Puxar o saco, meu filho. É, O melhor açaí de Brasília tá naquela feira, você não tem é noção. mesmo? Aonde é que é? Ó, Fala aí dela aí. Léo do açaí do box 331. Meu irmão, tem hora que você chega lá, você tem que esperar 10, 15 minutos atendido, de tanta gente. É Isso mesmo? me deixa orgulhoso, porque ele é um cara da pegada como nós, ele é novo, ele é jovem. É teu filho? Não, ele é um feirante nosso É um feirante? lá, é um feirante. E o cara acreditou na feira, Pedro. Olha aí. Entende? Então, quando eu... Por isso que eu... É por isso que eu... Tem que ser falado mesmo, tem que Cara, ser citado mesmo. Por isso é que quando eu vou falar de feira, eu falo com a alma, cara, porque é muito surreal feira, é muito. Se as autoridades entendessem a importância de uma feira, cara, eles ficavam lá durante 4 anos batendo na porta perguntando: o que vocês querem que eu faça? Aonde eu posso melhorar? Qual é a segurança que eu posso oferecer? Qual é a organização que eu posso ajudar vocês? Porque, cara, aquilo é surreal. Então você imagina, a gente tem em 9 metros quadrados, porque lá os nossos boxes é 4,90 cada um. Então nós temos lá nós temos 2 boxes, 9,80, que é onde funciona esse açaí que eu tô te falando, que deu água na boca. O doutor já tá ali também babando. Opa! Ele vai lá, ele gosta demais. Eu vou lá, hein? Nesses 9,80 metros quadrados, Pets, o cara emprega 8 pessoas. 8 mesmo? pessoas. Tem noção o que é isso? Caraca. Cara, é surreal. E aí eles querem olhar pra categoria dizendo que nós somos subclasse. Ah, me poupe, cara. Aí não, aí também. Me poupe. E assim, cara, como é que você foi parar nessa área aí? Fala comigo, fala com o povo aí. E aí? O que aconteceu nesse percurso aí? Peterson, na verdade, nem eu imaginava. Chegou um camarada lá na nossa feira, feirante pioneiro. Ele não tá mais com a gente hoje. Vai falando aí. Tá. Ele não tá mais com a gente hoje. Ele é o Miguel. E assim, sabe, Peterson, pode me faltar qualquer coisa. Eu costumo dizer com o doutor Luciano, sempre que a gente tá conversando, que muitas vezes as pessoas elas não têm um negócio chamado consideração, satisfação, e é uma coisa que eu cuido muito. Então, o Miguel foi um camarada que, feirante pioneiro da nossa feira, o pai dele, inclusive, o sogro dele, inclusive, foi o primeiro presidente do Sindicato do Distrito Federal, que é o seu José Alves Cardoso, que era conhecido naquela época como Zé da Mata. Zé da Mata? Zé da Mata. Ele quem cuidava da Feira Central de Ceilândia, da Feira do Guará, porque as duas feiras eram as feiras mães que surgiram. E ele, mineiro nato, inteligente pra caramba, entra pra dentro dessas duas feiras, e aí era assim, Feira Central de Ceilândia era no sábado e Feira do Guará no domingo. Então ele cuidava no sábado aqui, cuidava no domingo lá, e isso foi se desenvolvendo, e foi criada a primeira associação em 92, que foi a da Feira Central de Ceilândia. E o sindicato é criado também lá pelos meados de 70, assim, alguma coisa. E eu tô contando tudo isso pra dizer aonde eu cheguei. E aí quando eu, doido da cabeça, um jovem daquele momento de mudanças de ideias, né? E aí começamos a entender que quem estava administrando a feira, o cara não estava ouvindo, fazendo a coisa como a gente queria, o nosso sentimento. Tudo bem, era bom em algumas Ele tem que absorver. áreas, claro, né? Tem que E aí absorver. Miguel chega pra mim e diz assim, nós brincando, conversando, e eu disse, Miguel, você não acha que tava na hora de nós mudar essa feira não, cara? Tava na hora da gente mudar essa gestão. Aí ele disse, você topa? Aí eu, mesmo sem saber pra onde ia e nem pra onde, eu fui embora. Mas eu falei brincando, a gente falou ali na brincadeira, porque a gente tinha muito medo. Quando alguém dizia, vou compor uma chapa dentro da feira com o camarada, você não tinha noção. Era um frio na barriga violento, ninguém queria, todo mundo tinha medo. Não, eu não vou não, mas eu volto, eu não quero, e pá, e bola. E Miguel olha pra mim e vê esse menino velho magrinho, velho, raquítico aí, eu acho que esse menino vai dar conta desse recado. Eu disse, se você tá achando que vamos, beleza. Ele plantou a semente. Peterson, eu saí pra montar essa chapa, eu voltei arrasado, cara. Ixi. Eu voltei arrasado. Por que eu voltei arrasado? Eu não consegui montar a chapa. O pessoal tinha medo. Não é que o pessoal não acreditava. Só dizia, Jonathan, tu é doido, cara. Medo Mexer da com mudança. isso? Cara, você vai mexer. Esse cara é perigoso. Não, pô, se a gente tirar ele da associação, ele vai denunciar a gente, vai fazer isso acontecer. Eu falei, galera, mas não leva mal. Eu realmente não vou participar. Então eu voltei arrasado, Petro, você não tem noção. E aí minha esposa, né, trabalha na feira, a gente trabalhava, tem 2 bancas, e eu cheguei, meu bem, eu não quero saber disso de jeito nenhum, sabe por quê? Porque esse povo, eles são um bando de cagão mesmo, desculpa a expressão. Eles querem mudança, mas não quer dar a cara a tapa. Aí fiquei chateado,
Encostei, tomei uma Coca-Cola, que eu sou amante de Coca-Cola. E aí lá vem Miguel. Aí Miguel chegou e falou: "E aí? Já conseguiu montar a chapa?" Eu disse: "Não, Miguel, larga a mão desse trem. Você tá com conversa fiada comigo, quer mexer com esse negócio. Não, esse pessoal não quer mudança, coisa nenhuma. Eles ficam com essa conversa fiada aí, mas isso aí não passa de conversa fiada. Não, não, bora. Bora que eu vou te ajudar." Peterson, ele colocou a mão no meu ombro, nós demos uma voltinha, eu compus os 14 diretores, foi coisa rápida, cara. Foi uma coisa muito surreal. Ele doidão, largadão, gostava de quebrar uma. E aí nós demos uma voltinha na feira, compomos essa chapa, moço. E assim, foi me dando um frio na barriga, porque eu já não tava mais acreditando, né? E aí lançamos a nossa chapa. Foi difícil, o cara não queria reconhecer, disse que não ia aceitar, colocou bala de revólver dentro da minha banca, a patroa ficou doida. Cara, foi uma loucura, cara, você não tem noção. E eu disse: "Eu já tô nesse negócio, então Ele era agora é o cearense, seguinte, né? eu vou tocar o barco." Daquela terrinha de lá. Eu E conheci. aí a gente conseguimos registrar a chapa com muita dificuldade. Vamos para as eleições. Chegamos nas eleições, eu, barriga verde, não conhecia como é que funcionava a parada, aquela coisa toda. Perdi a eleição por 11 votos. Deu 140 em alguma coisa, por 160, 150, alguma coisa. Sei que deu 11 votos de diferença. Eu fiquei arrasado. E aí, só que o que acontece? Ali já nascia uma esperança para aquele pessoal, cara. Isso é muito surreal. E aí, no dia seguinte, eu chego na feira e o pessoal: "Pô, de onde você não ganhou, meu irmão, mas não tem problema, você vai continuar", e pá, e bola, e aquilo foi me animando, né? Foi me animando. E aí, passado 3 anos depois, eu competi outra vez as eleições, e aí a gente já conseguiu os números de voto que a gente precisava, só que eu tive outro desafio: o cara não reconhece o pleito. Não, foi roubado. Não, o cara arrumou tudo, cara. O cara que arrumou o processo eleitoral, o cara que ele determinava, cara, tudo. Eu tinha só que dizer sim, sim, não, Beleza. aí acabou. E ele disse: "O processo foi roubado, a gente não vai mais aceitar, eu não assino nada." E aí, meu irmão, foi outra peleja. E aí nós não tínhamos nem um ADIM, nós não tínhamos nada que trouxesse para nós algo semelhante àquilo para validar o processo eleitoral. E aí aquela aflição danada, e a gente já tinha passado com a diferença de voto legal, e o feirante aí, o que vai fazer, e aquela coisa. E o cara segundo no comando. O cara segundo no comando. Aí eu fui no cartório. Cara, ainda tem pessoas de coração bom. Cheguei no cartório, conversei com a tabeliã de lá, até me esqueci o nome dela agora. E ela disse: "Olha, Jonathan, é o seguinte, estou vendo que você quer mudança, já percebi que quem está lá realmente não quer sair, eu vou dar uma lida no teu estatuto." Pô, eu fiquei maravilhado também, Pedro. Por quê? Porque a tabeliã fazer isso? Ela quer trazer um negócio mastigado, pô. Você tem que estar de acordo com o estatuto e pronto. Tipo isso. E aí ela deu uma olhada, ele veio esses documentos, lembro como hoje, eu vi no final de semana, na sexta-feira para ela. Ela falou: "Eu vou olhar sábado e domingo, tua documentação, e vou te orientar o que você pode fazer." Aí eu: "Não, beleza, agradecido." Aí tá bom. Quando foi segunda-feira, ela me liga: "Jonathan, você dá um pulinho aqui no cartório?" Me mandei para lá, no Bandeirante. Ela disse: "A única brecha que você tem dentro do seu estatuto é uma nova eleição." Eu falei: "Não, doutora, pelo amor de Deus, outra eleição." Outra eleição, referendando essa, porém quem vai chamar é os associados. Se os associados tiver coragem de chamar, ele não vai convocar. Então, se os associados chamar, acabou. Pode arrochar que o trem vai dar certo. Aí eu, beleza, voltei pra feira, montei tudo, conversei com o pessoal, já estava dominando o negócio mesmo. O pessoal chamou novas eleições. E aí a gente tinha passado com... Eram 300 aptos a voto, nós tínhamos levado 170 votos, eles tinham levado 90, alguma coisa assim. E aí nessa segunda eleição nós já passamos com quase 300, porque até quem votou contra votou a favor naquele momento, né? E aí eu assumi a associação com polícia. Cara, foi um filme de bang bang, cara. Você não tem noção. É mesmo, bicho. Cara, eu não vou esquecer disso nunca. E como é que não vê isso, pô? Entramos 9 horas da manhã, no dia 27 de dezembro de 2016. Eu entrei para dentro da associação e eu consegui descer de lá. Eram 5 horas da tarde. Moço, você não tem noção. Era feirante por tudo quanto era canto, polícia esparramada para tudo quanto era canto. E aí eu não vou esquecer do comandante Leonardo. Eu vou compartilhar com ele isso aqui. Eu quero mandar um abraço para ele, porque aquele cara foi um mediador fantástico. Ele não tinha que fazer nada daquilo. Ele estava ali simplesmente para uma coisa: prender ou soltar. Mas ele chegou, mediou o conflito, conversou. Para evitar o pior. Para evitar o pior. E aí, quando ele viu que o outro lado não ia ceder, ele falou para mim: "Jonathan, tu tá com a ata aí?" Eu falei: "Sim, senhor, tá aqui. A ata tá aqui." "O que tá dizendo na ata?" Eu falei: "Me dando posse, novo presidente da feira." Ele falou: "Então é o seguinte, se você decretar agora que os trabalhos foram encerrados, eu peço pro meu pessoal tirar todo mundo aqui, não sei como é que vai ser, mas nós vamos tirar todo mundo agora." Eu falei: "Pois não, doutor, é agora, tá encerrado os trabalhos." Descemos, mas foi assim, cena de filme, Peterson, você não tem noção. Então isso ficou no meu corpo, assim, na minha mente. E aí de lá pra cá, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, e assim, confesso, não é simples, não é fácil,
Mas quando você vê o feirante reconhecer o teu trabalho, respeitar você, quando pede uma coisa, às vezes se você pode fazer, você faz, se você não pode, também entende. Pô, cara, isso é muito massa, sabe? Então, essa é a história que me deu tanto trabalho para chegar onde eu tô hoje. Rapaz, mas Sabe? pelo que você falou aí, foi complicado, é complicado. Nossa. Mas como é que funciona? É, dentro de uma feira é de 4 em 4 anos também? Como é que é? Quando eu cheguei lá, Peterson, a nossa eleição ela acontecia de 3 em 3. 3 em 3 3 em 3 anos. anos. Então, a gente conversando com a diretoria, alguns feirantes deram algumas ideias, e hoje a nossa eleição ela é de 4 em 4 anos. Uhum. Então, inclusive, nossa eleição é o ano que vem. O Nós ano que teremos vem a já? eleição em novembro do ano que vem. E, assim, olha uma coisa muito bacana. Eu faço muitas eleições em outras feiras, porque como faço parte do sindicato, a gente acaba indo, né? E é difícil você chegar numa feira e ter uma única chapa. Sempre tem duas, sempre tem três. Por exemplo, agora dia 14/12, nós vamos estar lá na Feira do Penorte, fazendo a eleição da amiga de Leus. Ela tava agoniada pra caramba, me ligou ontem. Aí disse, Jonathan, venceu o prazo, vou chapa única. Eu falei, tu tá me imitando. E nós vamos estar lá. E aí, durante esses últimos 3 mandatos, graças a Deus não teve chapa. A gente conseguiu sair sozinho. Mas isso é o seguinte, pra mim eu entendo uma coisa. Significa dizer que o trabalho ele está sendo reconhecido. Porque se não tivesse, surgiria muitos outros, né? Então tem tudo isso, né, Peterson? E assim, tem que ser pessoas da feira. Tem que ser feirante, tem que ser Tem que ser- permissionário, tem que estar em dias com Mas da feira. da feira, Da própria feira. Da própria feira, é. Para você compor todo o histórico, a mesa eleitoral, a comissão, tudo tem que ser feirante. E em dias com as suas contribuições estatutárias, né? Não tem como o cara querer participar de uma coisa que ele vai cobrar e representar. Negligente. Pô, negligente, não pode, né? É, aí. E assim, eu vi muita mudança, né, na feira. E hoje eu vejo que o Jonathan percorre muitos lugares aí, né? Sim. Que andança é essa, cara? É o que esse cara tá fazendo por aí, visitando outras feiras? É justamente para mostrar que pode mudar? Peterson, eu tenho arrodeado muito em todo o Distrito Federal, né? E a gente vai nas feiras, na verdade, para mostrar o nosso trabalho, claro, porque a gente ficou conhecido por causa desse Com trabalho. certeza. E feirante é o seguinte, Peterson. O feirante, se você andar... Hoje nós somos 107 feiras no Distrito Federal. Nós temos 42 permanentes e o restante são feiras livres. Uhum. É uma coisa surreal. Se você andar numa feira, por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Se você vai na feira de Planaltina, você descobre que lá tem um feirante que tem um irmão que trabalha na feira central de Ceilândia. Aí você anda na feira central de Ceilândia, você descobre que tem um primo que trabalha na feira do Guará. Da feira do Guará, você descobre que tem outro que trabalha na feira de Sobradinho. Cara, é uma teia de aranha. Então se comunica, se fala. E esse trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo na feira central de Ceilândia, Peterson, com muita humildade eu digo isso pra você, cara, isso ecoa nas feiras. Então, às vezes eu chego em alguma feira, como por exemplo, pô, tá mal problemática na feira do Guará, você não tem noção. Chegou uma louca lá e fez um serviço doido lá no governo e levou pra feira e tá lá, feirante dando porrada no outro, é aquela coisa terrível. E aí quando eu chego lá, eu chego com um sentimento de apaziguar, gente. Isso é passageiro, pra que ficar brigando? Nós é família, nós é pai, bola. E, Jonathan, por que você não vem pra cá? Não, vem pra cá que a gente vota em você. Pô, Peterson, isso pra mim, ele não me deixa com Mas ego pode? altura, cara. Não, Mas não pode. Ah, Poderia se eu fosse feirante lá, né? Isso não enaltece o meu ego, mas mostra que eu tô no caminho certo. Né? lógico, pô. E aí eu tenho andado muito, como você falou. Eu tenho visitado todas as feiras, primeiro, por causa do sindicato. Uhum. Né, que a gente faz parte, então a gente acaba indo lá para ouvir as demandas, ver o que a gente pode ajudar. As feiras estão largadas, muito problema em telhado, goteira. Cara, tem lugar que você chega, eu falo isso com dor no coração, tem lugar que você chega que mais chove dentro do que fora. E que eu sinto o seguinte, que quando eu chego em muitas feiras nessa época de chuva, você sabe qual é o sentimento dos feirantes? Cantar aquela música. Nesta casa tem goteira. Pinga de vir, pinga de vir. E assim, uma curiosidade que eu tenho, né? Nesse caso, é o Estado ou é a administração? Não, na verdade, toda e qualquer reforma estrutural das feiras, pô, cara, você vai chegar num assunto que tá me deixando muito feliz de falar, quando você me pergunta isso. Olha só, sem saber, você tá no caminho certo. A reforma estrutural de uma feira se dá pelo Estado. Por quê? Porque a feira, no geral, ela é um próprio do Estado, né? Então, a gente tem uma permissão. E essa permissão nos permite, inclusive, olha só, uma coisa vai puxando a mão. Eu tenho o maior orgulho dessa permissão, Peterson. Essa permissão foi a primeira permissão que eu tive em 2009, cara. Maravilha. Quando eu hein? consegui conquistar a minha banca.
E quem foi que me deu essa permissão naquela época, me deu ela me dando um sentimento jurídico, de pertencimento, de saber que eu estava também, agora naquele momento, legalizado para desenvolver a minha atividade. Que naquela época, em 2009, foi o governador Arruda. Ele que me entrega essa minha permissão, que eu guardo ela como eu guardo joia, que eu não tenho, mas eu fico imaginando quem tem, né? Lógico. Então eu guardo ela, tá novinha. Você vê, um documento que tem mais de 10 anos, olha o status desse documento. Porque isso aqui, para mim, me mostra também a importância do meu segmento. Então, o Estado, ele empresta para você, vamos dizer assim. A permissão é isso. A permissão é isso, é o emprestar para você desenvolver essa atividade econômica, para que você possa defender o seu pão de cada dia e levar para casa. Então, você acaba não sendo dono do seu espaço, você só cuida. Uhum. Então, a reforma estrutural, telhado, banheiro, calçada, esgoto, tudo isso é vindo oriundos do Estado. Aí você fala, pô, Jonathan, mas o Estado gasta essa grana com vocês? Não. Aí a gente vai entrar agora numa questão do seguinte, a gente contribui para que isso volte em benefício para a gente. É o imposto. É o imposto. Que é o quê? É a taxinha de ocupação. Que talvez se você disser assim, pô, Jonathan, e o valor compensa as reformas? Beto, se você for somar hoje, a nível de Distrito Federal, nós arrecadamos mensalmente muito mais de 250 mil reais por mês. Mas, quando você vai olhar para algumas filas, você percebe que aquilo que a gente contribui, muitas vezes ele não volta. A realidade não é essa. É outra, né? Então, assim, a reforma estrutural é por parte do Estado, não por parte da associação. A associação acaba ficando o quê? Com o cuidado de segurança e limpeza do espaço, né? E assim, beleza, todas as feiras ela tem seus BOzinhos, seus problemas, né? Que muitas das vezes você mesmo resolve por lá, a contribuição Sim. do pessoal, né? Fala assim, não, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer, porque senão... Aí beleza, você tá reclamando, o Jonathan tá reclamando, né? Poxa, tá com goteira aqui, lá no Guará tá reclamando, né? Aí, mas não chega lá. Por quê? Justamente não tem um representante para essa classe. É verdade. O Caio, eu fico muito bom. Essa entrevista tá me deixando muito confortável para falar desse assunto. Olha só, na verdade, eu tenho dito pro meu pessoal, e eu acho que eles estão percebendo isso. Não dá mais para ser lembrado de 4 em 4 anos. Não dá mais. Exatamente. E a internet está aí para te mostrar que não dá mais, né? Então, você colocou uma situação agora que é isso. O que acontece? Muitas vezes, a gente leva a necessidade, Pedro. A gente leva para a administração, a gente leva para o governo, mas aí a gente se depara com uma situação. Se você tiver problema com a administração local, então o teu pedido é travado lá dentro. Se você tiver problema lá na Secretaria de Feira, teu problema pode até sair daqui das administrações e parar lá. Lá ele é engavetado. E a gente fica como? Chupando o dedo, essa que é a verdade. Então, enquanto a gente tem caminhado muito, eu tenho falado pro pessoal. Pessoal, a gente precisa de entender uma coisa. Toda categoria organizada, ela tem voz. E eu costumo dizer o seguinte, Pedro. Veja os professores. Pô, eu acho uma inteligência surreal. Os professores, eles brigam entre eles, mas eles têm um representante da CLDF. O PM briga entre eles ali, mas eles têm um representante. O bombeiro e assim em outras categorias. E eu tenho tentado demonstrar isso para os feirantes nesse sentido. A importância de uma voz, a importância de uma representatividade. E aí você pode falar para mim assim, e aí, Jonathan, já tem um nome? Pô, eu não sei, a gente está caminhando, a gente está vendo. A gente está ouvindo um, ouvindo o outro, vendo quem realmente está preparado, quem não está, quem quer, quem não quer. Para quê? Para que a gente possa chegar num denominador comum e mostrar para eles que os problemas podem sim ser solucionados. Mas tem que ter alguém lá para brigar, para reivindicar, para ir atrás, para pegar o feirante pelo braço e dizer, vamos lá junto comigo. Porque se tiver, meu irmão, nós vamos ser uma das classes mais poderosas do Distrito Federal, não tenho dúvida disso. E assim, eu vejo aí, porque assim, muita gente pergunta algumas coisas para você, porque verdadeiramente Ceilândia, a Feira de Ceilândia é um exemplo, É uma né? referência. E você é um cara que está indo aí por ser do sindicato, andando algumas feiras e tal. Cara, nunca pararam assim e falaram assim, Jonathan, poxa, tu podia chegar lá e resolver esse problema pra gente, né? Porque assim, eu não vejo ninguém no momento qualificado, né, que esteja disposto, que tenha uma certa bagagem para poder chegar lá e reivindicar. Não é só vocês aí, todos os feirantes, votem em mim, no Peterson. E eu vou fazer o quê, moço, se eu chegar lá, que eu não tenho vivência em feira? Sim. Eu não tenho a vivência, né? Porque assim, cara,
você subiu alguns degraus, Sim. mas não foi à toa, você meteu as caras, você sabe o caminho, né? Nunca ninguém chegou assim e falou assim, poxa, você podia ser esse cara, né? Petson, olha só, eu quero aproveitar também nessa tua fala e mandar um abraço pro meu presidente do sindicato, Francisco Baldenir. Baldenir, ele tá com a gente, inclusive foi o fundador da associação a qual eu sou presidente hoje. Massa. Né? Esses dias eu estava lá compilando as primeiras atas da feira, porque eu quero montar um memorial da feira, né? E ele foi o primeiro presidente. Então eu quero mandar um abraço para ele, dizer para você, Valdenir, que você é um parceiro, conte comigo. E eu tô dizendo isso para você, Petson, porque ele tem me dado uma abertura muito grande para caminhar. Ele chega para mim e diz, Jonathan, já tô meio cansado, ele tá com 70 e alguma coisa, mas é um cara durão. Cearense durão. Se quiser vir aqui contar a história, pode vir, ó. Aí, tá aberto aí. Boa, boa. E o Valdenir chega para mim e diz o seguinte, Jonathan, vai lá e resolve isso. Jonathan, oi chefe, tal dia, tal hora você tem uma reunião para você comparecer, porque eu não vou estar podendo estar presente. Então, o que foi tudo isso ao longo do tempo, Petson? Foi um aprendizado. Ele abriu essa porta para mim. Com certeza. E quando você fala dessa questão de bagagem, de preparo, de fato, os últimos anos eu venho estando todos os dias imbuído nesse processo para aprender como fazer, como conversar, como falar, entender das legislações, embora são legislações muito frágeis, mas entender um pouco dela. Então eu venho me preparando de fato aos últimos tempos. Na eleição passada eu fui candidato, né? Nós saímos também para representar, mas assim, eu com frio na barriga, tempo muito apertado, grana curta. Barriga verde. Tava aprendendo ainda. Aprendendo tudo, inclusive por alguns colegas. Vai lá, vamos tentar esse negócio. E nesse momento a gente saiu. Eu tive 90 dias para trabalhar, que foi quando eu realmente decidi sair, né? E andei muito, inclusive, quem disser para mim, Peterson, que Brasília é um quadradinho, eu dou um croque de cima para baixo. Isso é grande, meu irmão. Tinha dia que eu tava lá em São Sebastião e de repente eu tinha que correr para Braslândia. É cortar o norte pro sul, cara. É um negócio surreal. Então, assim, eu caminhei naquele período, conheci gente pra caramba. Cara, eu ouvi tanta história que hoje, se eu for lembrar aqui de histórias, eu não posso deixar de contar isso. Eu cheguei numa feira e a dona Leila chegou pra mim e falou assim, dona Leila da Feira da Torre, um grande abraço, minha amiga. Você vai ver a gente também que eu vou compartilhar lá. E ela chegou pra mim e falou, Jonathan, eu queria te fazer um pedido. Eu falei, pode falar, se eu puder. Eu queria te pedir que quando você chegasse lá, se você conseguir ser eleito, eu quero que você mude esse nome de zona eleitoral. Zona não tem nada a ver com o lugar que eu vou votar. E aí, assim, eu falei, tá, pode deixar, mas ó, eu não vou prometer pra senhora isso, não, porque isso aí não depende de mim. É mesmo, por que zona? Né? Não é verdade? Por que zona? Ela fez uma análise de quando ela era criança, que ela ouvia muito o pessoal falar que zona era os lugares meio esquisitos, pai, bola, né? E aí, assim, então, assim, essa foi uma das histórias, Petros, que eu guardei, tem outras tantas, né? Então, assim, andei muito, fiz muitos amigos, e depois de algum tempo visitando o pessoal, eu fico vendo que eles não esqueceram disso. Cara, isso é muito bacana, né? Porque assim, cara, que nem lá, eu fui lá no seu Raimundo lá, então a primeira pessoa que eu lembrei foi quem? Jonathan, né? É verdade. Você tá entendendo? Verdade. Cara, acaba que vira uma referência. E por que não ser uma referência positiva em Brasília? É verdade. Mas e assim, vamos supor, entrego a chave aqui da Ceilândia na tua mão, beleza? E fala assim, poxa, cara, o que você faria por mim? O que você faria pelo povo? Que você só entende de feira? Às vezes o pessoal pensa só nisso, né? Não, ele entende de pessoas. Sim. Porque os problemas que tem dentro de uma feira é o cotidiano da periferia, ou não é? Não tem diferença, Petros. Quando eu digo que eu administro uma pequena cidade, cara, lá dentro tem de tudo. Ó, olha só. Lá dentro tem o cara que cai, machuca, então ele precisa de médico. Então, exatamente. Tem que entender de área de saúde. Saúde. O cara entra dentro da feira gritando socorro porque foi roubado do lado de fora. Aí o que você tem que fazer? Promover segurança. Você chega com o feirante e diz... O feirante chega pra gente e diz... Presidente, eu tô com meu filho lá em casa, terminou o 2º grau, ele agora precisa de cursar uma faculdade. Educação, a gente tem que mover para tentar dar uma força. Então, a gente entende muito de tudo isso. Por quê? Porque é a nossa vivência do nosso dia a dia. Então, eu vejo que Ceilândia hoje, Peterson, eu queria que as pessoas tivessem a dimensão, assim, porque quando eu falo de feira, eu falo muito emocionado, porque é o meu dia a dia. Sim. Mas quando eu falo de Ceilândia, eu me emociono ao dobrado. Por quê? Cara, Ceilândia hoje, ela é a maior cidade eleitoral do Distrito Federal. E eu costumo dizer o seguinte, um camarada aí, que eu tenho arrodeado muito com ele diz o seguinte, que
Para vencer em Brasília, tem que vencer em Ceilândia. Então imagina, cara, Ceilândia precisa de saúde, Ceilândia precisa de segurança, Ceilândia precisa de educação. E quando eu digo isso, eu tô no centro da cidade. Cara, você não tem noção, eu nunca vi aquilo da forma que tá, dessa forma. A insegurança tá muito grande. E eu sei que a gente tem polícias competentes, Demais. mas quando a gente conversa com eles, eles dizem, pô, presidente, não leva a mal, mas o celular entrega a gente não pode. Você tem noção disso, cara? Quer dizer, é como se o sentimento da coisa estivesse fazendo assim, o certo tá ficando errado e o errado tá ficando certo, né? Então, assim, Ceilândia hoje, eu hoje com a chave na mão, a primeira coisa que nós faríamos, nós precisávamos de conversar com todos aqueles que geram emprego e renda, aqueles que realmente estão imbuídos no processo dessa cidade e que, dica de passagem, não são poucos. Eu quero, inclusive, aproveitar também e mandar um abraço para o meu presidente Lucas Cotoyanes, que é surreal, presidente do nosso partido, o PRD, é um cara sensacional e que tudo aquilo que ele tem nos direcionado para fazer, a gente tem buscado seguir a risca, porque o cara é o cara, meu irmão. O cara Exemplo, é o cara. né? Então, a gente entende que se a gente conversar com todos igualitariamente, pô, bicho, a gente faz essa cidade brilhar de uma forma extraordinária. E há um detalhe, Petros, isso não é eu que estou trazendo, não. Se você pesquisar no Google, ele vai te mostrar isso. Ceilândia hoje, ela é responsável por 25% da arrecadação de impostos do Distrito Federal. Então é dizer o seguinte, se Ceilândia parar hoje, para Brasília. Exatamente. Agora eu te pergunto, por que um número desse tão considerável para o Distrito Federal, eles ficam devolvendo para nós a contra-gota? Vai andar a calçada? Não tem calçada. Estão tentando fazer aí melhorar, mas tem muito lugar que ainda precisa. Se chega na época da chuva, você só vê eles limpando o bueiro quando chega a época da chuva. Segurança, nós estamos gritando por ela, estamos pedindo socorro, está na UTI. Saúde, se você corre atrás, é difícil. Se você vai para a UPA da Ceilândia, você tem que estar preparadíssimo para você chegar lá na segunda e talvez sair no sábado ou no domingo. Pô, cara, isso é triste. E o que é isso? Por que está dessa forma? Eu entendo que alguém que foi demandado, alguém que pegou um título de procuração assinado em branco pelo eleitorado, está deixando de cumprir as suas obrigações, que é o quê? Fiscalizar. Exatamente. Se houver uma fiscalização... E eu costumo dizer o seguinte, Petros, fiscalização não é aquela fiscalização de perseguição. Ah, falando mal, batendo, derrubando. Não é isso. Mas é mostrando a realidade e fazendo a coisa acontecer. Afinal de contas, é para isso que o povo vota, né? Você tem que mostrar uma solução também, né? Sim. E assim, tá faltando... eu tô andando aí e tá faltando algumas escolas, tá faltando hospital aqui mesmo, porque o sol nascente, cara, Demais, rapaz, né, cara? Demais. desenfreado e eu não tinha dimensão. Muito grande. Quando eu comecei a andar ali, porque assim, como eu trabalho de telecom, eu só andava ali para cortar aquela VC 311, para pegar... Cara, ali já emendou na Samambaia. É surreal, cresceu muito. Cara, como é que é isso, né? E assim, a gente não pode cobrar tanto do Estado nesse sentido, mas podemos apontar o que pode melhorar, né? Porque assim, como cresceu desenfreado demais, né? Não acompanhou, a evolução não acompanhou, né? O que poderia ser feito, cara? Peterson, você falou do sol nascente. Eu também não vou poder deixar de mandar esse abraço, porque eu tô mandando abraço pra gente demais hoje, cara. Não, você aqui o espaço é teu hoje. Eu quero mandar um abraço pro Edson, presidente da Feira do Sol Nascente, esse guerreiro que tá lá desenvolvendo essa atividade, que eu tive o privilégio de conhecer. Já tinha ouvido falar dele algumas vezes, mas ainda não tinha visto ele. Então, Edson, um grande abraço, meu irmão, pra você. Eu vou aí te visitar, viu? Pode ficar tranquilo, eu tô preparando. O doutor Luciano é que tá direcionando essa agenda, mas eu creio que nos próximos dias ele vai direcionar pra gente descer e bater um papo. E com um pouquinho do nosso entendimento, eu quero poder contribuir com você aí também. Peterson, o que eu entendo? Eu entendo que o que acontece com o Distrito Federal? Isso agora a nível de Brasília. Começa-se uma invasão. Hoje nós temos as melhores tecnologias, as melhores. O DF Legal, ele disponibiliza uma das melhores tecnologias utilizadas. Ele consegue olhar a tempo e a hora. Ele consegue ver essa mesa limpinha aqui agora e ele pode daqui um pouquinho rever de novo e ele vê que surgiu algum pontinho diferente. Qual é a minha contrariedade com tudo isso? Por que eu vou deixar primeiro o cara construir, o cara levantar a casa, para depois eu ir lá derrubar, se eu tenho as melhores tecnologias? Não concordo com isso. Então eu acho que para melhorar o Distrito Federal, o que nós precisamos é de quê? É justamente isso. Desenvolver melhor essa questão da habitação,
ver de fato quem precisa de ter a sua residência própria, oferecer condições para que ele possa pagar o que ele vai ganhar se ele realmente estiver imbuído no processo de menor. Não é menor aprendiz, me fugiu aqui a palavra agora. Esse pessoal que usufrui do Bolsa Família, que é baixa renda, né? Sim. Então, se o cara tem esse direito, então que o Estado dê condição a ele. Agora, dê condição como? Deixando ele invadir? Não. Preparando a parada. Nós temos muitas áreas no Distrito Federal que podem ser desenvolvido setor habitacionais para oferecer para aquele cara que não tem condição de comprar, para aquela família que não pode, e também para aquele camarada que de repente ele paga aluguel e ele quer ter a sua moradia. Então há possibilidade disso. E não deixar acontecer, por exemplo, o que a gente assistiu nos últimos tempos aí, que foi lá na Ponte Alta. Eu tenho alguns amigos esperantes que moram lá. Sim. E assim, nesse dia eu me senti impotente. Nesse dia eu recebi alguns colegas me ligando que moram lá na Ponte Alta e que inclusive eu quero mandar um abraço para eles, são o pessoal lá da Feira do Riacho 2. E eles disseram: Jonathan, o que você pode fazer por nós aqui na Ponte Alta, cara? Estão derrubando minha casa. Tudo que eu tenho tá aqui. Eu ganhei uma grana trabalhando um bom tempo e investi aqui. E aí o Estado chegando. Esses não derrubaram, mas estava próximo. Então a agonia era muito grande. E aí assim, graças a Deus, que começaram a mobilizar, movimentar dentro da CLDF e eles criaram a RA da Ponte Alta. Então, quer dizer, muita gente respirou. Mas e aqueles que não tiveram a oportunidade de ter esse momento agora? Então, assim, a gente precisa que o Estado realmente esteja presente a todo momento, mas sem trazer dor, sem trazer dificuldade, observando tudo isso. Mas chega a ser um pouquinho difícil. O que acontece? Eu sou um cara que eu me cadastrei, já tem o quê? Mais de 26 anos. Sou nascido e criado aqui. E nunca tive uma casa. E quem veio de fora, né? Pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já tem casa aí porque invadiu, fez o negócio, né? E a gente que tentou tudo certinho, cria de Brasília, não teve essa oportunidade de ter uma casa, uma moradia, né? Não vai eu trabalhar igual um condenado para comprar uma casa. Eu sou que nem você também. Tudo que tem também foi É tipo ralado. Isso, Mas, ó, Peterson, deixa eu falar uma coisa para você, não para justificar, tá? Não, sim. Não para justificar. Mas o que, na minha opinião, aconteceu nos últimos tempos e que a gente entende que dificultou muito. Eu tenho tia que chegou aqui em 1970 e ela tem inscrição na CODAB, cara, tem mais de 40 anos. E nunca conseguiu também ser contemplada. O que a gente observa hoje, com a expertise que eu tenho, com o entendimento um pouco melhor que eu venho adquirindo ao longo do tempo. Sim. Cara, depois que surgiu as tal das cooperativas, isso foi um problema, cara. Porque surgiu as cooperativas, não é que eu sou contra, não sou contra. Eu acho que... Mas a gente sabe o que rola. A gente precisa de entender e saber que, pô... A gente sabe o que rola. Ó o filho de Brasília... Não precisa nem falar. Ó o filho de Brasília e que ele tá trazendo um relato real de que, pô, pra ele conquistar alguma coisa, ele teve que fazer isso aqui. E como ele, existem muitas pessoas. Talvez que não tiveram a mesma sorte que eu, que você. Sim. Né? E que ainda estão aí. Então, assim, e nem vão ter. Então, infelizmente. o que a gente entende é o seguinte... Precisa de se rever essa questão da legislação habitacional. Não estou dizendo que tem que tirar as cooperativas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que precisa se desenvolver isso, pegar essa fatia, dividir melhor ela, atender realmente aqueles que estão inscritos, atender aquele outro lado do anseio das cooperativas, vai fazer a coisa acontecer de forma que traga o mínimo de conforto Precisa centralizar, todos, né? É verdade. Precisa centralizar, porque um negócio que é muito espalhado assim, sim, né? É igual uma vez aí o cara me cobrou R$5.000. Aí o outro já me cobrou R$10.000. Só que esse dinheiro não entrava lá, era tipo por fora, para mim ter uma oportunidade de liberar, né? Mais um dinheiro para poder participar daquilo lá. E aí, velho, como é que faz? Não, e você imagina o seguinte, e quem tem os 5 mil até que ainda vai, que nasce aquela esperança lá no fundo do túnel, e quem não tem? Exatamente. Difícil, né? E eu conheço gente que deu os 10 mil e não deu nada. Né? Infelizmente não passou a Mas frente. Isso vai mudar, eu tenho certeza que... Não, com certeza. O tempo tá arrodeando muito e eu acredito que vai haver uma modificação muito grande aí. Sim. E fala para mim a diferença aí de uma feira permanente e uma feira livre, né? Legal. Que se fala aí, porque é uma dúvida de muita gente, né? Claro. Bom, a feira livre, Peterson, o que ela é? Ela é uma feira que você trabalha uma vez por semana. Então ela funciona uma vez por semana naquele determinado lugar. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, na Praça do Bicalho, a gente tem uma nova que surgiu na Samambaia, na 301,
Nós temos essa do Sol Nascente Do que trecho surgiu 2. do trecho 2 também, que é aos domingos. Do A Júlio. gente tem a do Guarapari do Nego, quero mandar um abraço pro Nego também, que fica ali atrás do Guarapari, que funciona há 40 anos. Aquela feira ali. E eu vim Sabe? sabe como? Ah, Olhando no Instagram, pra você ver, olha aí. entendeu? Porque assim, a forma que eles colocaram, tanto é que eu tô indo lá no trecho 2, Sim. fazer algumas entrevistas, fazer algumas coisas pra mostrar Pra a mostrar feira. como é que é, né? Por quê? Eu tive essa percepção que eu só conheci a feira do Guarapari, tive curiosidade Ah, no Instagram há 6 meses atrás. olha aí, se funciona há 40. 6 vendo? meses atrás, você acredita? Acredito. Foi, cara, que feira massa que tá tendo. A importância de utilizar as redes As sociais, redes sociais. né? E tanto o pessoal que tem a roupa, calçado, a minha comodidade, Sim. né? Sim. Você oferecer delivery. Por quê? Tem uma banca que eu compro na Feira dos Goianos, já tem 1 ano, através do Instagram. Legal. Que eu vi lá, tem várias roupas, mas eu quero aquela lá porque ela me oferece Você gostou, essa né? comodidade. E eles, né? Ah. Porque a gente trabalha com visual, É verdade. né? Diz que é na aquela história, feira. né? Diz que quando os olhos não vê, É o coração tipo não isso. sente, né? Mais ou menos isso. E assim, eu conheci essa feira, né? Há 6 meses atrás e ela tem há 40 anos. 40 anos que ela funciona lá. Inclusive, quando eu fui gerente de feira em 2016, nós começamos a movimentar para fazer a regularização. Por quê? Lá ela funciona no estacionamento e esse estacionamento era o estacionamento da escola. Então acaba que não foi regularizada ainda aquela área. Mas a gente já tem um processo para que aquele espaço de verdade seja destinado à Feira Livre do Guarapari. A gente está na busca lá, que é um anseio dos feirantes, é um anseio da diretoria que administra o espaço, para que seja criado lá um galpão de múltiplas funções. Então, aos sábados, eles utilizariam o galpão com a feira, com a comunidade, e no restante da semana fica a cargo da comunidade, se eles quiserem usar para qualquer tipo de evento. Então, está sendo construído isso aí. Massa. Mas, seguindo seguindo a tua pergunta, então a diferença é essa, é que é uma feira livre que funciona em dias distintos da semana em algumas cidades, e também a feira permanente é aquela que funciona de quarta a domingo. Por exemplo, o Shopping Popular de Ceilândia, ele funciona de segunda a sábado, então domingo fecha. É diferente, é atípico das outras. Feira Central de Ceilândia funciona de quarta a domingo. Você vai na Feira do Produtor, lá já funciona segunda, quarta e sexta, se não me falha a memória, porque lá eles atendem os mercados, essa coisa. Falar um detalhe também, viu, meu Pets? Cara, a Feira do Produtor de Ceilândia, você tem noção? Quantos empregos que gera aquela feira? Top, né? Cara, é surreal. Quem não tem noção, ela começa, acho que às 2 da manhã, né? Quem não vê, né? Quem não vê essa galera, porque assim, eu conheço algumas pessoas lá. Sim. E eu acompanhei. Então, você que chega 8 horas lá e tem a sua verdura, você não sabe o que é, meu irmão. Ó, Joana, um beijo no coração, Joana. Cara, a Joana desenvolve um dos melhores trabalhos que eu já vi, o Desperdício Zero, cara. Lá eles montam a cesta verde, e essa cesta verde eles têm uma porrada de família que é catalogada. Então, 2, 3 vezes por semana eles levam essa cesta para esse pessoal. É um trabalho surreal. É mesmo? Surreal. Vou lá mostrar. Por favor. Vou mostrar ela lá. Joana Guedes, ó. Entre em contato. Recebe aí, entra em contato com meu amigo Peterson. Vou aí mostrar seu trabalho, mulher. O que você faz com tudo que chega para você aí, porque isso é coisa que a grande mídia não faz questão de mostrar, mas quem realmente tem a voz da população, ele mostra. Então, vamos dar potência. Então, Peterson, imagine, a Feira do Produtor hoje, ela gera de 3 a 4 mil empregos, cara. Aquilo é um negócio surreal. Surreal, né, Lá bicho? funciona, quer dizer, o espaço da Feira do Produtor, ela é 154 mil metros quadrados. É muito grande, mas é uma potência econômica para Ceilândia. E, pô, mata a fome de uma porrada de gente, cara. Eu sei por que acontece. Eu já fui dessas pessoas de pegar alguma coisinha coisa lá. assim, né? Só que não tinha alguém destinando. Né? Eu pegava lá, pedia, Sei, né? o pessoal E aí, lá, minha né? tia, eu não tenho vergonha de Não, falar. ele nem pode. E assim, tinha algumas pessoas lá na minha rua que ele ia, né, diariamente pegar, porque era justamente o que tinha. Né, no complemento, era o que tinha em casa. Olha aí pra você ver. Cara, porque assim, muita coisa cai do caminhão, né? Se perde ali, jogava fora. Verdade. E tem muita pessoa que... Eles lá, Peterson, eles fazem uma separação, uma seleção daquilo que tá bom, aquilo que tá mais ou menos, mas eles montam uma cesta, cara, que ela é uma cesta muito fantástica, muito legalzinha. Eu digo isso porque quando eu chego lá, que eu vejo aquela fila quilométrica de pessoas para pegar aquela cesta, aí a gente percebe que muitas vezes
as pessoas elas colocam uma venda nos olhos e acham que tá tudo muito bom, muito tranquilo. Mas se você realmente for andar na periferia, você vai ver que tem pessoas lá, cara, que estão numa situação... Faz a diferença. Essas pessoas aí, cara, tem que ser mostrada. Então eu vou lá. É Joana, né? Joana Guedes. Joana, eu vou aí mostrar o seu trabalho. O Brasil precisa ver isso aí. Porque eu coloquei no meu coração. Eu coloquei no meu coração. Não é pra mim aparecer. Não é pra uma voz na periferia. Uma voz na periferia é de todo mundo e veio pra dar voz, né? E eu faço questão de rodar, andar todos os institutos, todas essas pessoas de bom coração que está ajudando o próximo, pode ser quem for. Com certeza. Eu vou mostrar aqui. Porque, cara, isso aí tem que ser visto. Não tem velho. preço, né, Peterson? Não tem preço, é Não verdade. tem. Porque eu vou te falar, igual eu precisei. Você tá entendendo? Lá, né? E como é que hoje, chegando aqui, eu abrindo um espaço desse, eu não vou mostrar uma mulher dessa, Não pode. cara? Tem que Isso aí fazer. passa um filme na minha cabeça, cara. Verdade. Hoje, essas pessoas estão criando facilidades, Sim. né? Não é só a gente cobrar do governo, é porque às vezes o dinheiro é liberado, você mete a canetada lá, mas às vezes não chega. Sim. Então verdade. temos que entender isso aí e colocar pessoas, né, que já passaram, têm um bom coração, pessoas que possam verdadeiramente fazer a mudança. Sim, é verdade. Então, assim, essa é a diferença de uma feira para outra. É o dia a dia, é os dias de Tem que pagar a mesma coisa? Como é que Legal. Então, o que acontece? Cada associação, ela tem a sua organização. Então, algumas, por exemplo, a nossa associação, lá o nosso feirante, ele contribui com R$200 mensal, que é a nossa taxa de rateio. É porque algo E fixo já é mais... mesmo, que ali é para a manutenção da segurança, da organização, do escritório, tudo aquilo ali. Afinal de contas, o banheiro da Feira Central é o banheiro do centro. Então, a gente gasta muito naquele banheiro para recepcionar todo o centro da cidade. Agora, quando você vai para uma feira livre, acaba que esse valor às vezes diminui. Tem feira aí que fica R$100, por exemplo, por mês. Tem feira aí que você vai trabalhar, o cara paga R$30 30, um dia. 50. É para manter mesmo a organização e a limpeza, né? Uhum. Então há essa diferença de recolhimento por conta da estrutura em si. Mas, no geralzão, é tudo muito parecido. É tudo a mesma coisa, né? É tudo muito igual. E assim, o que está sendo feito, né? Para fazer essa ponte aí? O pessoal ser ouvido, né? Porque assim, você é um cara que batalhou, você estava desde o começo, Sim. você fez acontecer de verdade, Sim. né? Não é só de ouvir falar, não é só vir aqui no podcast e falar, eu fiz. Sim. Todo mundo sabe que a Feira da Ceilândia hoje é referência e até a estética externa mudou, né, de um tempo para cá. Então tem verdadeiramente um investimento, né, Sim. e um estudo para isso. Ah, não, com certeza. Até para você poder mostrar a cara da feira numa pegada diferente. Primeiro eu gosto de ouvir, né? Então eu gosto de ouvir muito o pessoal e geralmente aquelas ideias que eles vão dando a gente vai compilando. Então quando a gente chegou lá, a primeira coisa que nós fizemos foi isso, mudar a fachada também, mudar o estereótipo da feira, mudar internamente, Chama procurar atenção, alguns parceiros. Por quê? Quando o cliente chega dentro da feira, Peterson, e ele olha, por exemplo, ele vai no nosso banheiro, porque assim, se tem uma coisa que eu busco muito com meus colaboradores, eu digo que não é meus funcionários, né? Meus colaboradores, eu digo para eles, gente, a minha cara, a cara do Jonathan Araújo tem que ser a cara da limpeza. Então, o cara que usar o banheiro, ou a mulher que usar o banheiro, ele tem que sair de lá dizendo o seguinte, pô, que legal, banheiro público, mas muito bacana. Público entre aspas, porque a gente que cuida, né? Mas que ele seja organizado. Então, isso é o cuidado que eu tenho com a Feira Central de Ceilândia. E eu sei, Peterson, não tenho dúvida. Sabe aquela conta exata de 2 mais 2 ser 4? Eu não tenho dúvida, cara, que isso pode ser levado a outras feiras. Pode. Agora, eu sei da dificuldade de muitos colegas nossos. Eu sei da dificuldade. E é por isso que a gente tem buscado tanto falar para eles da importância da voz e da vez. E tipo assim, não que o Jonathan, né, se candidatou aqui, vai vir deputado, nada disso. O que você falaria para essas pessoas de esperança, né, de um futuro bem próximo, né? O que, vamos supor, uma hipótese. Coloquei você como representante, né? Poxa, hoje a minha feira tem um representante, né? O que você faria? Eu não tenho dúvida de uma coisa. A primeira coisa, meu carro-chefe, o maior desejo, se você pegar os quase 25 mil feirantes do Distrito Federal, o desejo de todos... Ô, Petros, se a gente colocasse aqui na tua mesa aqui agora, 10 feirantes, e tu perguntasse para eles assim, eu ia ficar de costa, e tu perguntasse para eles assim,
Qual é? Não responda agora. Qual é o seu desejo? Qual é o seu? Qual é o seu? Qual é o seu? Agora eu quero que vocês respondam junto, não tem problema se for diferente. Cara, tu ia ouvir uma voz ecoando dizendo o seguinte: ser dono do meu negócio. Ser dono do meu negócio. Porque hoje, o cara não investe porque tem medo, cara. O cara não cresce porque tem medo. Ele não tem segurança jurídica. Então eu, numa hipótese futura, eu, como representante, a gente chegando o dia, se decidir ou qualquer coisa desse tipo, a primeira coisa, a bandeira era essa, é correr, porque nós temos dois tipos. Nós temos o ProDF Feira, que é uma matéria que a gente está desenvolvendo ela, que o nosso jurídico está desenvolvendo, está estudando, está buscando um conhecimento mais aprofundado. Esse seria o número 1, um ProDF Feira. Mas é o que é o ProDF? Boa. Fala um pouquinho. Vamos lá. O ProDF Feira seria o quê? Nós temos o ProDF, que é o quê? É um programa do governo, aonde ele oferece para um empresário que ele compra aquela área ali e ele vai pagar pelos longos 30 anos da vida dele ali, mas ele vai ter aquele espaço para ele desenvolver o mercado que ele entende. Por exemplo, muitas vezes é mecânica, muitas vezes é peça de automóveis, muitas vezes é para o comércio de imobiliário, para o comércio de, sei lá, enfim, é uma... mas isso é no geral? Isso é no Distrito Federal. A gente está tentando pegar agora, Petros, é isso que a gente já tem e tentando trazer para as feiras. Então esse seria o primeiro carro-chefe, um ProDF Feira, que a gente pudesse comprar os nossos espaços com condições para nós pagarmos. Então, sermos dono do nosso negócio, para a gente poder vender, ceder, emprestar, fazer o que a gente quiser e saber que aquele pedacinho de chão é nosso. Se eu morrer hoje, a minha patroa tem garantia. Se a minha patroa faltar amanhã, os meus filhos têm garantia. Sem burocracia, sem problema. Quer vender? Vende. Não quer? Deixa alugado. Hoje a gente não pode fazer isso. É porque, tipo assim, só te cortando um pouquinho. São 10 anos, no caso? Não, a legislação hoje, ela trata de quê? Ela te permite você usufruir do espaço por 10 anos, e aí eles já quiseram movimentar isso, a gente entendeu que não, mas deu tudo certo, voltaram a entender a nossa colocação. Você usando a feira por 10 anos, a lei diz que você tem que passar por um processo de licitação, e essa licitação, ela não te garante 100% de que você vai permanecer. Então eu posso chegar lá e ganhar? Vamos supor que de repente abra um processo licitatório para uma feira lá de Samambaia. E nessa feira de Samambaia, o doutor Luciano Kozak tem uma banca lá. E aí você entendeu que a banca do doutor Luciano Kozak é uma banca boa. Então o Estado abre aquele processo de licitação daquela banca do doutor Kozak, ele tem a preferência de concorrer, porque ele tem documento e tudo. Mas você também tem por quê? Porque a lei te faculta isso. É a lei da isonomia, da igualdade. Então, a licitação que nós temos, os moldes dela hoje, ele não pode direcionar. Tem que ser aberto. Então veja que, de repente, o doutor Luciano, do lado da banca dele, tem uma banca fechada, mas é a dele que está funcionando. É lógico, evidente, que num processo de licitação, alguém vai querer a banca aberta, a banca que já está bonitinha, que já está organizada, estruturada. E foi sobre isso que nós temos brigado muito. Não serve desse jeito. Não serve. E se eu ganhar? Se você ganhar e o doutor Luciano perder, tchau para ele. É mesmo? Tchau para ele. Ele vai ter que desocupar, vai brigar na justiça, vai espernear, mas você passou pelo processo, acabou, não tem conversa. Aí o DF Legal vai e tira. E a gente tem mostrado para as autoridades que esse não é o caminho. E a maior prova disso é que eles licitaram 11 bancas na Feira do Guará. Pô, e tá lá a maior problemática, cara. Quem ganhou não pôde entrar, porque quem tá dentro da banca tá brigando. Não quer sair. Ninguém conhece ninguém. E tá aquele mal-estar, porque às vezes aquilo ali que o cara tem para poder defender o pão de cada dia. Nós não estamos dizendo que o cara que anda errado, ele tem direito. Não estou dizendo isso. Mas, se o cara tá errado, ele tem que honrar os compromissos dele bonitinho com o Estado e com a associação e permanecer. Então, o ProDF Feira traz pra gente um sentimento de quê? Da gente poder comprar o nosso espaço da forma, lógica, evidente, com juros mais atrativos, com prazos mais longos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dê conta de pagar. Vou dar um exemplo para você aqui agora. A maior referência do que eu estou falando hoje para você aqui, eu não estou falando de conto de carochinha. Eu não estou falando de coisa que é um talvez. Será que vai dar certo? Cara, olha a feira do CIA. A feira dos importados do CIA. Bebeto, você vai ver a gente aqui também. Quero te mandar um abraço, Bebeto. Você é um camarada do coração. Essa feira mudou quando você entrou na frente da presidência ali dela. Ali teve altos e baixos. Cara, você é campeão. Por quê? Você entendeu que naquela época, quando o governo colocou que podia ser dono, vocês abraçaram a causa e a realidade de vocês é outra. A feira do CIA era como a nossa. Ela era uma feira pública. Também, o Estado tinha a mãozona, os pés, tudo em cima.
Quando abriu-se a oportunidade naquele momento, em 2009, 2008, quais eram, Peterson? As feiras que iam ser privilegiadas, eu não digo prestigiada, privilegiada. Feira Central de Ceilândia, Feira do Guará e a Feira do Cia. Eram as 3 feiras modelos que iam ser, naquele momento, pega, como diz a história, né, como bode expiatório, que tinha dado super certo, porque a Feira do Cia mostra isso para nós. E aí, quando o governo local daquela época chega e diz, prepara o pessoal aí, se organiza, tem que ser cooperativa, não precisa de se preocupar, vocês vão comprar o espaço, vão ser dono, fica tranquilo. Bebeto concordou na hora. Se organizaram, montaram uma cooperativa, porque você tem que sair de associação, né? Montaram uma cooperativa, entraram no processo, o grupo Raul Canal entrou junto com eles, porque, como eu te disse, a lei ela não direciona, ela é ampla, então você abre um processo de licitação, por isso que hoje a gente precisa de melhorar isso. Ela abre um processo de licitação, então o Peterson pode participar, eu posso, doutor Luciano e todos. E naquele momento, abre o processo licitatório daquela feira, o grupo Raul Canal entra junto, mas os feirantes estavam organizados. E o governo da época falou o seguinte, não precisa de vocês se preocuparem. Por quê? Melhorem, organizem-se, mantenham a parcela em dias, tudo bonitinho, e quando sair a sentença judicial, porque alguém vai brigar na justiça, o governo que tiver de plantão, ele não vai comprar briga com o feirante. Ele sabe a potência da feira, do feirante. Ele vai entrar no jogo e vai resolver. Terminaram de pagar a última parcela o ano passado, foram 120 parcelas, e olha a realidade daquela feira, Peterson. Só que naquele mesmo momento que esse presidente teve essa cabeça boa, essa mente super aberta, nós tivemos o presidente da Feira Central do Guará que não concordaram. E aí nós estamos do jeito que nós estamos. Então, o ProDF Feira, ele vai trazer de volta pra gente esse desejo do que aconteceu na Feira do Cia, para que a gente possa abrir para todas as feiras. Isso é uma das possibilidades. E a segunda é o direito real de uso. Quem já tem mais de 5 anos, não é o uso capião, não tem nada a ver. O direito real de uso, o doutor está começando a trabalhar um pouco mais nessa legislação, e que dica de passagem, né? Lá em 2008, também, quando essa lei que foi criada, que agora me fugiu o número dela aqui, do direito real de uso, ela foi homologada e foi criada no governo Lula, lá em 2008. E nessa época que o governo Lula recepciona essa legislação a nível Brasil, nós tínhamos como governo de Brasília, naquela época, José Roberto Arruda, que ele também recepciona essa lei e cria o decreto. Então, veja, nós temos os caminhos para fazer a coisa acontecer. Então, nós temos também essa vertente, que é o quê? O direito real de uso, que é o quê? É você poder usufruir daquele espaço como dono daqui para frente. Acabou. Por quê? Porque você desenvolve o trabalho há mais de 5 anos. Veja, Dona Socorro na nossa feira. Dona Socorro, ela é uma pernambucana, criou a família, ela tá com 97 anos de idade, tá lá dentro da feira trabalhando, só na Feira Central ela tem 50 anos. Aí como é que você toma a boca de uma mulher dessa? Tu é doido. Como é que você licita o boxe de uma mulher dessa, cara? E a história dela? Você quer matar uma pessoa. É isso. Então, direito real de uso. Cara, e assim, voltando um pouquinho o lado da política aí, né? Como é que você vê hoje o Arruda? O Arruda, ouvi dizer aí que ele está vindo. Isso é verdade? É rumor? Como é que é? Você tem alguma coisa para falar? Porque assim, eu estava numa reunião, eu tinha até falado para o nosso convidado anterior, o Odir, né? E fiz essa mesma pergunta para ele, né? Como é que tá a polarização política? Quem é que vem para governador? E o pessoal não tem certeza, falaram que ele está inelegível, não vem. Você sabe alguma coisa a respeito? Peterson, olha só, as coisas estão se desenhando, né? Uhum. Mas a certeza que eu tenho, preste atenção, agora há pouco eu falei de uma conta de que 2 mais 2 é 4. Essa certeza eu tenho. Arruda está elegível. Houve a modificação da legislação da lei da ficha limpa, né? E houve alguns vetos nessa legislação, e esses vetos que houve na legislação, elas não atingiram o Arruda. Então, o Arruda, ele está elegível. E o que acontece? Acontece que o Arruda, ele deixou saudade na população. Sim. Ele deixou uma história por acabar. Ele deixou projetos por serem ainda executados. E para um homem, eu fico olhando para ele, porque o Arruda eu acompanho, e ele me conhece desde moleque, cara, andando lá na feira, era uma coisa surreal. Uma das coisas, tu sabe quem é que foi a mulher dele? Foi
Foi Flávia Arruda, né? A Flávia que teve lá na eleição, inclusive na eleição passada, que ela foi senadora. Mas é recente, né? É recente. Recente. Foi quem eu acompanhei nos últimos anos também, né? Uma pessoa também muito carismática, um coração muito grande. Uma pessoa, não tem o que falar dela. E aí, assim, Arruda, ele vem nessa pegada e agora ele vem com uma força muito fantástica. E, ó, a maior pesquisa que... é surreal isso, gente. A maior pesquisa que se pode ter, o Peterson, é a pesquisa, cara, quando você tá lá na ponta, quando você anda. Eu tenho acompanhado ele em alguns lugares. Eu já fui em alguns lugares né? Tá arrastando multidão, verdadeiramente. Eu tenho acompanhado ele em algumas situações aí, e assim, o pessoal abraça mesmo, tem saudade, e lembra dos projetos do governo dele, lembra de filhos que foram formados, que tiveram faculdade. Então, assim, eu entendo que o Arruda, ele tá com muita vontade de... eu acho que o cara que foi tão judiado nesses últimos 15 anos, porque eu costumo dizer o seguinte, eu sou meio fraco pra esse negócio e eu acho que, cara, eu não aguentava um terço do que esse cara aguentou durante esses últimos anos. Uns perrenguezinhos, né? E aí quando você olha pra ele nessa resiliência que ele tá, aí você entende que Deus é que dá força pro homem prosseguir. Porque eu acho que por muito menos ele tinha desistido. Então o Arruda, onde ele tem caminhado, ele tem trago esperança pras pessoas. Junta, quando fala assim, é o Arruda que tá chegando, lá na nossa feira, quando ele vai lá, cara, é um negócio muito incrível. Junta mesmo gente em cima. É um negócio... A recepção. Cara, é fantástico. É porque assim, não tem como falar do Arruda e não ligar o Roriz, né? Sim. Que é uma sucessão. E eu fiz essa pergunta pra ele também. Falei assim... E se você viesse, eu entregar a chave da Ceilândia na tua mão e falar assim, o que você faria? Uma sucessão do plano Roriz? Ele falou assim, com certeza, foi o meu mentor, né? E eu vi assim que ele tá com muita determinação. Só que não só eu, mas outras pessoas tinham essa dúvida se ele estava ou não elegível. Está elegível, e eu reafirmo isso. Está elegível. E é lógico, evidente, que jamais o Arruda, com a percepção que ele tem, com a inteligência, porque aquele cara é muito inteligente, ele é fantástico, o entendimento político que ele tem, eu tenho certeza que jamais ele iria estar fazendo uma movimentação tão fantástica dessa se ele tivesse qualquer dúvida, né, nesse sentido. Então, assim, o Arruda, eu tenho certeza que o sentimento que brota, pelo menos assim, é o que eu percebo, né? O sentimento que brota no coração dele, Peterson, é justamente de dar seguimento, como eu falei, em tudo aquilo que ele deixou parado lá atrás. E, é claro, evidente, que estão tentando trazer uma desinformação muito grande. Isso é muito ruim. Eu acho que tem que disputar, pô. Sim. Se você tem trabalho, se você consegue entender que você Qual é o contribuiu, para que ter medo, né? Então é deixar mesmo concorrer, deixar que o povo escolha. E o Arruda realmente... Se é um cara queimado, deixa o cara, ué. Deixa o cara pra lá. Eu acho que política legal não é aquela política de ficar falando mal um do outro. E o Arruda é grande, cara, nesse sentido. Você não vê ele falando mal. Às vezes ele faz algumas colocações, mas são colocações reais, verdadeiras do que tá acontecendo, né? É porque ele veio massacrado, machucado, né? E só que eu vejo também a frieza em falar algumas coisas, né? Porque ele não tá colocando o que fizeram com ele, e sim... ele está instigado a melhorar, dar continuidade. Um cara que fala que vai levar o metrô lá para Águas Lindas, meu irmão. Não dá eu pagaria para ver. Eu falei, moço, vem. E não dá nem para duvidar, pô. Não. Porque foi ele que trouxe o metrô, né? Para Ceilândia, para Taguatinga, então é uma série de coisas. Um cara que implementou uma universidade aqui na Ceilândia, né? Como é que duvida de um cara desse? Doido, cara. Não é só promessa política, não. Realmente ele fez, verdadeiramente. Ele, na verdade, ele tem uma visão panorâmica muito grande de Brasília, então ele conhece essa cidade como uma palma da mão dele, e eu tenho certeza, cara, que ele, chegando lá, dando tudo certo que eu sei que vai dar, ele vai fazer muito pela saúde, pela educação. Olha só o que eu me lembrei aqui agora. Eu me lembrei aqui que eu tenho uma pessoa que é amiga nossa, não vamos falar nome, não, vamos falar só do santo. Do milagre, não vamos falar do santo, não. E essa pessoa, ela é ligada com o pessoal da PM. Aí ela teve lá, tomou um café comigo lá na Feira Central de Ceilândia e falou, Jonathan, cara, o pessoal da PM toda tá fechado com a Arruda. Eu falei, sério? Sério. O pessoal gosta demais dele. Entende o que é isso? Nós tínhamos um negócio, Peterson, que se chamava Dupla Cosme Damião. Cara, todas as feiras de Brasília... tinha, aliás, ainda tem hoje os espaços
tudo bem, tá lá obsoleto. Mas tínhamos um espaço que era o quê? Era o lugar que ficava a duplinha de policiais. Quer dizer, eles prestavam serviço para feira, Nas escolas e traziam a segurança, o Eu sentimento de lembro disso segurança. aí. Cara, acabou. Posto E policial. posto policial, tinha os Kinder Ovos. Nós temos um Kinder Ovo no centro da Ceilândia ali, tá lá obsoleto. Quantos outros que foram tirados e jogados lá naquele pessoal da PM ali, que fica ali perto nos fundos do Riacho Fundo, virado ali pro Pistão Sul. Se você for lá, pô, tá lotado de Kinder Ovo largado lá. Quer dizer, poderia estar sendo esparramado assim, todo o Distrito Federal e colocado policialmente dentro deles, né? Então, o Arruda, ele tem... Tem essa visão, né? Ele tem o que mostrar que fez e tem a visão do que pode fazer daqui pra frente. Né? E o pãozinho, o leite. Cara, é como Ele fala disso aí com... isso aí que ele falou foi o que nós estávamos falando agora há pouco sobre moradia, cara. Sim. Então, assim, se realmente o pai e a mãe precisam do pãozinho e o leite pra levar pro filho, por que não? Por que não? Um projeto bem inspirado, bem Coisas feito. que deram certo, velho. Por que mexer? Por que não por que não manter? Por que não manter? Né? Isso aí. E trazer. Cara, e eu acho interessante aí em relação ao policiamento. Vivemos aí dias, né, sombrios aí, coisas que deram certo, beleza. Não é 100%, mas diminuiu bastante. Né? E ali no centro de Ceilândia mesmo, que você fala do Kinder Ovo ali, eu lembro que tinha algumas pessoas que montavam ali umas barraquinhas, negócio e tal, mas agora tem a Cracolândia, né? Tá terrível. Isso aí é que dá um impacto negativo, não só para a cidade, mas para a sociedade. Não, e com isso que você tá colocando, Peterson, muitas pessoas, eles insistem em querer mostrar uma Ceilândia de porta de cadeia. Cara, essa cidade é espetacular. Ela não é isso que a grande mídia mostra. Ah, vai mostrar, mostra, aconteceu isso. Não, o que tá faltando é só um cuidado. É só um cuidado. Nós tivemos um homicídio agora, há mais ou menos uns 20, 30 dias atrás, de um jovem que era feirante do Shopping Popular de Ceilândia. O pai dele estava lá desenvolvendo atividade, um meliante chegou, esse meliante chegou e desentenderam lá por causa de R$2. O pai chama o filho pro filho vir dar uma força. O cara tava trabalhando no Shopping Popular. Normal, eu e você, se nosso pai e nossa mãe chamar, eu tenho certeza que a gente vai. Exatamente. Né? E aí ele teve lá e ao chegar lá, o cara deferiu nele uma facada e matou o cara lá na hora. Então, assim, e o pior, sobrou pra nós, né? Porque a grande mídia tira uma foto de lá pra cá. Inclusive, nós acionamos o meu jurídico, né? Pra que eles entrassem em contato com a grande mídia e dissessem, epa, vocês querem falar da insegurança e dizer quem é culpado? Pode falar. Agora, dizer que aconteceu uma insegurança na Feira Central de Ceilândia, epa, aí não, aí tá mexendo comigo. Aí fizeram algumas retratações lá e pá e bola. Então, assim, veja que a nossa cidade, o centro da Ceilândia, nunca teve tão largado como agora. E isso não é um sentimento só meu, Pedro. Sim. Isso não é. Inclusive, teve uma reunião... É só andar lá agora. E ver. Teve uma reunião agora recente do Conseg lá em Ceilândia, lá na administração, acho que foi, se não me falha a memória, acho que foi antes de ontem. Me convidaram. Pô, mas eu confesso pra você uma coisa. Eu tô tão desacreditado, cara. Tão desacreditado que eu não fui. Mas não fui por falta de desejo. Não é porque eu tô desacreditado. A gente fala tanto, pede tanto e não acontece que você acaba ficando na retaguarda mesmo. Então o que precisa realmente é um olhar melhor por parte do Estado para essa parte e que o Arruda não deixou a desejar quando ele passou pelo governo do Distrito Federal. Exatamente. E assim, você acha que atrapalha a movimentação? Total, eu entendo o seguinte, que... Insegurança, né? Qual é a maior propaganda, Peterson? Olha só. O que eu entendo? Eu entendo que aquele cliente que ele vai lá no centro, lá nas lojas, que ele vai na nossa feira, que ele vai comprar, e ele tem... Ele é acometido de um grande problema no sentido de quê? Dele chegar, o carro dele tá mexido. Ou então, ele desce do carro e quando ele vai caminhar, o cara passa, carrega a bolsa. Ou então ele perde uma carteira. Ou então ele é assaltado e leva o celular. Você pode gastar milhão de dinheiro com propaganda. A propaganda do boca a boca é a pior de todas, cara. Exatamente. Ela tira, não. Ela desmonta. Então essa insegurança que está acontecendo no centro, isso está tirando a clientela das lojas. Isso está tirando a clientela da feira. Quer um exemplo? Eu tenho 42 anos de idade. Nunca vi, Peterson, uma loja no centro da Ceilândia com placa de aluga, assim. Vai lá pra você ver hoje o que tá lá. É mesmo, né? Nós estamos com placa. Ué, recentemente agora a gente perdeu uma empresa fabulosa que estava há mais de 30 anos, que era o Novo Mundo. Mas o Novo Mundo saiu por quê de Ela lá? saiu? Se entregaram lá, tem 15 dias que eles fecharam. Caraca, velho. E eu tinha amizade com o gerente. E o gerente disse o quê? Não, Jonathan, não dá pra ficar mais aqui. Primeiro que a gente tá atendendo muito virtual, isso é fato, é o carro-chefe. Mas depois o cliente que vem aqui,
Ele para o carro dele aqui na frente da loja, ele entra. Quando ele volta, levar a bateria, levar o step, não volta. E aí a gente tem aqui 5, 6, 8, 10 funcionários, como é que mantém? E o aluguel caro, e a água, e a despesa, e a despesa, e imposto. Então esse é o sentimento de uma grande empresa, que era o Novo Mundo. Agora você imagina os pequenos. Como é que não tá? Então, Rapaz, cara, é uma coisa triste, né? Triste. E é algo meio que surreal, né? Sim. E assim, na tua visão, porque você é um cara aí que eu vejo que tá inteirado, né? Não só ali, mas também na saúde, na segurança. Por quê? Porque engloba, Tudo ali, né? engloba a cidade que você toma conta, Sim. que é a Feira de Ceilândia, né? Sim. E assim, o que você acha que pode ser feito aí para mudar, né, essa história, né? Para falar assim, cara, temos aí não só um representante da feira, mas um cara que chegou aí para solucionar, né, o problema da movimentação dos comerciantes, que é através desse ProDF também você está fazendo essa união aí, né? Sim. Estreitando Esses laços, né? isso. E assim, o que a gente pode esperar do Jonathan aí, não só como um representante das feiras, mas um representante do comerciante, Sim. né? Por que não? Do comércio, Sim. né? De todo o Distrito Federal. Porque a gente precisa pegar um cara como base. E você, eu acho que é esse cara. Primeiro de tudo, Peterson, eu entendo que hoje o nosso efetivo da PM, ele está muito defasado. Essa aqui é a verdade, né? Então, nós estamos tendo poucos homens em todo o Distrito Federal. Nunca tivemos tanto pouco como agora, né? O número está muito pequeno. Então, a primeira coisa que nós precisávamos de fazer é aumentar esse efetivo, sem sombra de dúvida. Não dá para você pegar uma cidade como Ceilândia e, de repente, você ter aqui trabalhando, por exemplo, 300 homens. Não dá. E se é que tem 300. Né? Então, eu acho que o primeiro passo que nós precisávamos era que esse efetivo fosse ampliado na questão da segurança. Depois disso, é a organização das cidades e dos centros. A gente sabe, eu posso dizer que a gente tá ficando, eu tô ficando, né, careca de saber que, na verdade, a organização manda tudo. Então, nós tivemos o centro da Ceilândia organizado outrora. Foi-se feito uma coisa que naquele momento foi muito danoso, eu tinha banca lá Eu lembro dessa correria. Lá nos camelô. Hoje é o Shopping Popular agora. Cara, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Naquela época, nós tínhamos lá aquele aglomerado de pessoas que eu fazia parte. Era uma movimentação. Precisou de ser tirado. Tiramos. O que o Arruda fez naquela época? Ele levou a gente pro Shopping Popular de Ceilândia. Agora eu te pergunto uma coisa. Também faço um desafio aqui pra você. Traz aqui o presidente de lá, que é o Neto, que inclusive foi reeleito agora esse final de semana, nós estivemos lá com ele. Parabéns, Neto. Você reconduzido ao cargo de presidente junto com a diretoria. Vocês estão de parabéns aí. Do Shopping Popular? Do Shopping Popular de Ceilândia. Traz o Neto aqui e pergunta pra ele assim, vir. ó. Neto, o Jonathan tá oferecendo lá na feira 4 bancas para um feirante seu. E espera para você ouvir a resposta dele. Não querem sair, Peterson. Não querem mais sair de lá. Por quê? O Shopping Popular melhorou pra caramba, cara. Aquilo ali virou um trem espetacular. Naquele momento... ninguém queria, né? Não, naquele momento era doído. Naquele momento ninguém entendia aquela modificação. E aí, quando muda pra lá, organiza o centro. O centro se encontra, cara. Diminuiu o roubo. Verdade. Diminuiu o tráfico. Diminuiu roubo com arma de faca, que a gente chama branca. Arma branca. Arma branca. Cara, reorganizou o centro da cidade. E isso foi bom pra quem? Pra todo mundo, cara. Foi bom pra população que pega o ônibus lá, foi bom pros lojistas que estão lá, foi bom pra nós que estamos na Feira Central de Ceilândia e foi bom pro comércio em todo. E deu cidadania. De um tempo pra cá o trem bagunçou e dessa bagunça que virou aí, infelizmente, não é que a gente é contra, mas olha o que surgiu no meio, cara. Uma série de coisas irregulares, venda de droga, roubos. Então isso cresceu. Então eu entendo que se nós tivéssemos hoje a oportunidade de dizer como resolver a situação, seria dessa forma, melhorando a segurança e reorganizando não só o centro de Ceilândia, mas a gente esparramar isso em todos os outros centros, porque afinal de contas, todo mundo merece defender o seu pão de cada dia, mais organizadamente, né? Exatamente. E, cara, estamos chegando ao fim aí da nossa entrevista aí, do nosso bate-papo. Você quer agradecer alguém? Você quer direcionar? Você quer fazer alguma pergunta pro pessoal aí? Faz a sua deixa. Fica à vontade. Bom, Peterson, olha só. Eu tô aqui hoje, essa tarde contigo
E eu quero dizer pra você que eu tô como se eu tivesse aqui batendo um papo com um amigo de 30 anos, cara. Você me deixou muito à vontade, cara. Eu tô tô saindo aqui muito leve. Porque geralmente quando você vai nesses bate-papos, você fica meio que apreensivo, né? Então tô muito à vontade. Eu quero te parabenizar, dizer pra você que foi massa. Nós vamos estreitar os laços pra trazer outras pessoas mais como eu e você. Pode Pra trazer. falar um pouco da sua vivência, do seu dia a dia, principalmente no que diz respeito à minha comunidade, que é a comunidade de feira. Com Então certeza. eu quero agradecer, eu quero deixar um super abraço para todas aquelas pessoas que te acompanham, que vai nos ver, aqueles que estão nos acompanhando, porque quando a gente publicou lá, que a gente já está aqui contigo também, dizer para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a gente no quesito de feira, ou até mesmo nessa questão de segurança, saúde, educação, pode acessar também as nossas redes sociais, que é @Jonathan Araújo, ou então da Feira Central de Ceilândia também, que é Feira Central de Ceilândia Oficial. Então pode mandar lá, ou aqui também nesse podcast que a gente bateu esse papo tão descontraído. Do seu irmão. Né? Do nosso irmão Luciano Kozak também, Dr. Kozak. Já entra aí. Já entra aí também, pode, através dele, você chega também nas nossas redes sociais. Então, assim, uma alegria muito grande. Quero parabenizar todos vocês. Desejar, Peterson, que Deus possa continuar abençoando, que esse novo ano de 2026 ele venha repleto de muita alegria, de muita saúde, de muita esperança, e é o que nós desejamos. E eu não poderia deixar de falar que a Feira Central de Ceilândia está aberta todos os dias, de segunda a domingo, das 8 às 18 horas, com o Natal premiado. Lá, comprando lá acima de R$100, ixi, olha eu fazendo merchan. Não, eu achei foi interessante, eu já ia falar para você falar isso aí, pode arrochar, moço. Então a Feira Central de Ceilândia hoje está aberta de segunda a domingo, das 8 às 18 horas. Nós estamos sorteando 2 motos de uma TV de 50 polegadas, verdade. Pode começar o ano com uma moto zerada na garagem e uma TVzona na sala. Tudo você consumindo na feira, acima de R$100 em qualquer um dos nossos box participantes, você vai poder concorrer. E aí, com certeza, contribuir com a gente, claro, né? Usufruindo dos nossos produtos, nos prestigiando, mas também podendo concorrer. Então, Natal premiado é na Feira Central de Ceilândia. Eu quero mandar um grande abraço também para os meus feirantes, que quem me apoia e quem eu tenho muito orgulho de representar e de estar representando nos últimos 9 anos. O ano que vem eu faço 9 anos. Olha, então, vai ter bolo? Vai ter bolo? Vou fazer de tudo para preparar o bolo lá. Não, pô, tem que ter bolo, pô. E você tá convidado já. Com certeza, eu vou lá para mostrar. Olha aí, ó. Tem que ter bolo, cara. Como é que não vai fazer bolo lá pra galera lá? É isso. E assim, as redes sociais lá da feira tem? Boa. Ó, @Feira Central de Ceilândia Oficial. Esse é o nosso Instagram oficial, que lá você acessa e você vai ver tudo lá. Lá tem as bancas, lá tem os produtos que a gente trabalha, também aquilo que a gente está proporcionando agora no dezembro. E se você tiver dificuldade de entrar nela, entra pela nossa também, que é @Jonathan Araújo. Também você vai ver lá o logozinho laranjado, que é semelhante ao que a gente desenvolve no dia a dia da nossa feira, e você entra lá, então a gente aguarda vocês. Aí beleza, eu indo lá na feira hoje lá, eu compro R$50 de açaí e vou ali e compro um tênis. E como é que eu vou saber se eu tô concorrendo? Boa, o regulamento, ele trata o seguinte, você tem que consumir em qualquer box acima de R$100. Então, se você comprou lá no Léo do Açaí 50 Peterson de açaí, você vai ter que convidar mais um colega para provar do melhor açaí de Brasília. Ele vai gastar mais 50. Vocês dois soma, já ganham um voucher de R$100 para vocês poderem concorrer a essa premiação. Então, cada banca vai estar sorteando um voucher para uma compra acima de R$100. Ah, então eles têm essa autonomia de gerar ali. Isso. Na verdade, eles vão te dar um voucher. Te dão um voucher, você vai levar lá no serviço de som da nossa feira e vai trocar pelo cupom. Aí o cupomzinho é que você preenche. Inclusive, eu recordei aqui agora, não posso esquecer, né? Lá tem uma pergunta que é pergunta de nível superior, não pode esquecer. Lá está escrito o seguinte: qual é a feira que te dá um presentão? Aí você tem que responder qual é e fica aí, tá? Mas é isso aí, cara. A gente precisa disso, pô. De inovação, de incentivar, né? E olha o que esse cara tá fazendo aí. Além de representar, ele tá incentivando, né? A gente consumir na feira dele. Sim. Não é isso? E isso aí é top. Então, assim, já serve de exemplo
para outros feirantes também fazer o mesmo, né? Para poder chamar a atenção, não é isso? Verdade. Então tá aí o cara. O cara, ele pega aí, né? E te dá o caminho, né? Mostra o caminho, como é que você deve seguir e como é que não é o meu representante. Fala aí. Nós estamos juntos e misturado. Eu quero mais uma vez agradecer o Peterson aqui, esse camarada que eu tive a oportunidade de conhecer. E hoje eu estou aqui ao vivo e a cores, batendo esse papo com ele. É um camarada que, como eu disse, né? Parece que a gente já se conhece há tanto tempo, mas não é. Isso aí é porque é o seguinte: um camarada que tem um sentimento de ajudar o próximo, de estar pronto, de estar mostrando realmente uma realidade que outros tentam esconder, isso também me revela o meu outro lado também que eu gosto muito. Então, eu agradeço demais, Peterson. E assim, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. O que você precisar, conte com a gente. A Feira Central de Ceilândia está aberta para te receber lá também. Vamos lá mostrar, com certeza. Uma matéria top lá, mostrando dos nossos produtos que nós temos, que são vários, tá? São vários. Não, mas eu vou fazer isso aí, cara, de coração, porque essa feira fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, da nossa vida, e por que não dar potência a tudo isso aí que pode, né, impactar positivamente na vida das pessoas. É verdade. Vou lá mostrar, faço questão de mostrar a senhora de 97 anos, Dona Socorro. Tu é doido, como é que eu não vou? Eu vou lá mostrar. E você que ficou curioso, faz o seguinte, entra nas redes sociais da feira, né, do Jonathan, do nosso amigo do advogado, Kozak, né? Doutor Kozak. Eu vou botar lá depois que eu editar e vou fazer questão de pessoas como eles aí, que estão impactando aí a nossa periferia, vou fazer questão de mostrar todos os dias, pode mandar vídeo para mim que eu vou botar nos stories, vou mostrar o cotidiano de vocês aí, a caminhada, porque é isso, alguém vai se espelhar num cara que veio de baixo e conseguiu chegar. Então é isso aí que faz aquela frase lá, né? A favela venceu, meu irmão. É nesse sentido aí, né? De positividade. É verdade. Então, assim, só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. São meus amigos, beleza? Tamo junto aí. Vamos fazer o que for preciso aí para apoiar, divulgar, né? Caminhar junto. Beleza? Muito obrigado você que esteve presente com a gente aí e até mais. Valeu, galera!